Olá, tudo bem? Eu sou Italo Paiva, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Você que está chegando agora, vou apresentar aqui o meu convidado especial, Valmir Pereira, não é assim? Exatamente. Valmir Pereira, o Doutor Dindi da Riqueza. Doutor Didi, personagem aí que a gente utiliza para o nosso trabalho como ferramenta para ser mais percebido, ser notório, ser inesquecível, né? Chamar a atenção. Chamar a atenção, um trabalho de marketing, né? Muito bom isso aí que você falou. Eu vou dar um parêntese aqui, né, para me continuar a apresentação. O marketing ele não vende. O marketing ele é só para chamar a atenção. Exatamente. Depois que a pessoa que chamou a atenção vem até você, aí você vai lá e oferece, faz a venda. O marketing é chamar a atenção, viu? Anota essa aí. Mas enfim, você que está chegando agora, o Giro de Negócios, Valmir. Doutor Dindim Valmir, viu? Ele tem nome, né? Você prefere Doutor Dindim ou Valmir? Tanto faz, assim, a maioria das pessoas me chamam por Doutor Didi. Ninguém me conhece pelo meu nome. Pronto. Então, Valmir, para quem está chegando agora, o Giro de Negócios, ele é uma oportunidade que a gente traz pessoas que estão dando certo no mercado, não só aqui do Ceará, mas no Brasil e em outros países, viu? Que show. Para que eles falem, né, o que é que eles acertaram, as experiências e principalmente o que eles erraram. Porque eu, pelo menos, aprendi muito mais errando do que acertando. Acertar é ótimo, claro, Sim. mas todo erro, né, no finalzinho e tudo das contas, quando tu consegue resolver ali um problema que tu entende, rapaz, aprendi muito. Né? Então, o Giro de Negócio é isso, é uma oportunidade de trazer pessoas que estão fazendo acontecer de uma forma diferente, que num mundo tão competitivo que a gente está vivendo, está se destacando. Então, isso é ótimo, né? Sim. Tudo é feito com muito carinho. Espero que você goste aqui do bate-papo de hoje com o Valmir, Doutor Dindim. Com certeza, eu já estou amando. E eu vou até fazer um complemento aqui com você, que ó, na verdade vai ser ó, uma senha para a sua vida se você colocar em prática isso aqui. Olha o que ele falou. A gente aprende mais errando. Porque é muito fácil acertar. Você dá glória a Deus, tal, que coisa boa. Mas é isso, você aprendeu o quê? Porque se você está errando, significa que você está tentando. Não é verdade? Sim. E a gente aprende muito mais com os erros, porque você cai em si, você reflete, você pensa. Isso é, quando você está com a mentalidade de seguir. Quando você está com o coração aberto ali, né? Para aprender. Quando você quer isso, quando você tem esse desejo dentro do seu coração. A gente aprende com as pedras do caminho. E Deus permite isso, não é para o seu fracasso, para você se sentir abatido, triste, é para você aprender com isso e superar, inclusive ser uma ferramenta de Deus para ser exemplo para outras pessoas. Eu até acredito que o Dr. Diniz só está aqui agora justamente porque a gente vai aqui falar, eu até diria que não é da minha história, mas é da sua história, para você, que de repente quer empreender, está numa situação complexa como o Dr. Didi esteve lá atrás, vamos contar já aqui, nós vamos falar sobre marketing, sobre vendas, sobre mentalidade humana, né? Sobre negócios. Superação. Inteligência emocional. Pronto, tudo isso aí é um conjunto de riquezas, por isso que você até colocou, que inclusive aqui você colocou meu nome, Doutor Dindi da Riqueza. Foi justamente com essa mentalidade, da mentalidade de riqueza. Muito bem, muito bem. Valmir, mas eu queria saber assim, você é de Fortaleza, porque o Valmir eu conheci ele na Beira-Mar, né? Quem é frequentador da Beira-Mar sabe, ele fica ali em frente ao Náutico, na Avenida Beira-Mar aqui de Fortaleza. Já é o ponto fixo seu ali, que você gosta de ficar ali, né? Na verdade, assim, eu tenho permissão para trabalhar desde o mercado de peixe até lá no Cruxo. Porém, eu me concentro basicamente ali em frente ao Náutico, em frente ao Espigão ali, a pista de skate ali, sempre naquela região ali. Pronto, As e aí pessoas... eu conheci ele lá, minha filha, papai, ali, que legal, vamos lá e tal. E aí eu comecei a bater um papo com ele, né, sem pretensão nenhuma. Foi, natural. A nossa sintonia bateu e a gente foi. Eu convidei ele para estar aqui conosco hoje, porque eu achei muito interessante, né, a história de superação sua, tá? Parabéns, Valmir. E aí vamos lá, vou começar pelo início. Você é aqui de Fortaleza, de onde é que você é? Eu quero saber também como era o seu berço familiar em relação ao pai, a mãe, se o pai era vendedor, se a mãe era vendedora ou então empresários, como é que veio esse tino aí
Esse espírito seu aí, puxou quem, doutor né? Dindim, os irmãos. Doutor Dindim, eu estou cearense, porque eu estou aqui nesse momento, de coração eu me sinto cearense. Mas assim, eu sou mato-grossense, eu nasci no interior do Mato Grosso, depois de adulto cresci na capital, mas eu nasci me criado na roça, tá? Nasci em uma casa de taipa, pai e mãe analfabetos, 9 irmãos, graças a Deus todos vivos, pai e irmão vivo, tem 84 anos hoje. São analfabetos meus pais, não sabem ler nem escrever, porém hoje eles são pessoas que estão bem, com a dignidade do trabalho, né? Conquistaram um pedaço de terra, vivem lá no Mato Grosso até hoje. Inclusive eles moram... Qual o nome da cidade lá? Barra do Bugre, a cidade onde eu nasci, porém eu nunca vivi lá, meus pais moram lá. Ele tem uma terra em outro município, porém ele voltou a morar na Castanheira, que ele gostava sempre de morar na roça, mas chegando a idade, aí essa questão de saúde é melhor estar em um local onde o recurso está mais acessível, né? Então por isso ele mora lá. E por uma questão pessoal de família, né? Eu vou até fazer uma colocação aqui, um pouco dessa questão pessoal que você perguntou. O doutor Didi, que morava na roça, ele foi para a capital para estudar, cursou administração, fiz um MBA em gestão de pessoas, fiz uma outra especialização em gestão pública. Trabalhei 20 anos no varejo, né? Fui gestor de loja, comecei como vendedor. Mas antes de chegar nessa parte aí, sim. Valmir, quer dizer que então tu nasceu nessa Barra do Bugre. Bugre? Barra do Bugre. Pronto. Aí tu foi morar na casa de quem? Porque assim, acredite, ainda muita gente que nasce no interior quer vir sempre para a capital, estudar, ter melhores oportunidades, né? E é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque às vezes é um familiar que ajuda. Teve pessoas que eu já conversei Foi isso que veio morar na casa do estudante. Ou então aluga um kitnetzinho mesmo e começa do zero. Então esse aspecto é bem interessante. Sim. A gente quando eu saí da roça, eu fui morar na casa das minhas irmãs, que moravam na cidade, que a gente tinha casado, já tinha seus maridos. O irmão mais velho tem quantos anos? Teu irmão mais velho, irmã? A minha irmã mais velha tem 60 anos já. Então já tem estrada. Quando tu era rapazinha, ela já era adulta, isso, né? Exatamente. Aí tu veio morar com ela. Sim. Então tu teve esse apoio da irmã, sim, né? Tive apoio dos meus irmãos, sim, com certeza. Eu cheguei a morar na casa de 3 irmãs minhas. Todos vão assistir? Vão, com certeza. Manda um abraço aí pra galera toda, mano. Já quero, é óbvio, né? Não só mandar somente esse abraço forte para toda a minha família, todos os meus clientes. O Doutor Dindim tem até fã, né? O Doutor Dindim tem até fã hoje. Inclusive, eu recebo muito gratificante para mim receber pessoas do Brasil inteiro e até do mundo, tá? Vários países hoje tem gente que me conhece, hein? Pelas redes sociais aí. Legal. Aí tu foi morar na casa dessa tua irmã. Sim. Primeiro, quando eu saí... Que na roça só tem até o 4º ano. Da 5ª série em diante, né, você tem que ir para a cidade. Foi o que aconteceu comigo, morar na casa de uma irmã, na cidade do interior. Que nessa época eu morava num município chamado Castanheira. Eu nasci nesse município Barra do Bugre, a família cresceu, minhas irmãs começaram a casar, e aí meu pai vendeu a terra que ele tinha, comprou uma terra 3 vezes maior, em outro município, que não era desmatado. Aí foi para lá com a cara e a coragem, desmatou, formou, criou gado, fez pasto. E aí as coisas foi andando, aí algumas irmãs casou, foi morar na cidade de volta. E aí quando eu fiz aquelas primeiras séries, aí eu fui morar na casa de uma dessas minhas irmãs, na cidade de Castanheira, na zona urbana. Aí eu fui crescendo, acabei indo morar na capital, Cuiabá, Mato Grosso. Foi aonde eu terminei ali o chamado 2º grau, que a gente falava na época. Cursei curso de administração, foi onde eu cursei pós-graduação também. Tudo aconteceu em Cuiabá. E o serviço como gestor de loja, fui professor também no Senai, Mato Grosso, foi tudo em Cuiabá. Até que ano, assim, tu trabalhou em loja? Porque tu disse que passou 20 anos, né? Sim, até 2015. Até 2015. Na verdade, eu comecei a trabalhar no varejo em 96. Foi quando eu comecei a trabalhar em Cuiabá, que eu saí do interior, fui para Cuiabá, onde eu morava, que foi uma dificuldade tremenda para mim, mexer com gente. O dia que eu tive que atender os primeiros clientes, eu falo assim, eu me considero que eu tremia igual uma vara verde.
Tu se considerava bem aquele menino do interior, bem tímido. É doido, eu sabia nem falar. meu amigo, para dar bom dia, eu tremia. Para cumprimentar os clientes, eu não sabia o que fazer. Sabe? Eu tremia. Porque antes de você, isso aí tu já estava na universidade ou tu estava no colégio ainda? Não estava terminando o colégio e entrando na universidade. Então a tua primeira experiência foi como vendedor. Foi como vendedor, exatamente. Muita dificuldade para lidar com pessoas, porque até hoje eu falo assim, eu sou jacu da roça, tá? Eu não tenho vergonha de dizer isso. Né? Eu sou uma pessoa simples. Até hoje, inclusive, eu costumo dizer que é herança da minha mãe, às vezes eu gaguejo muito na hora de falar. Minha mãe é mineira. Que é aquelas que até hoje tem coisa que ela fala, mãe, começa tudo, repete, fala aí tudo de novo, que eu não entendi, foi nada. E eu tenho um pouco dessa herança da minha mãe, sabe? De gaguejar um pouco do mineiro, que eu sou filho de mineiro e baiano. Porém, criado na roça no interior do Mato Grosso. Tem gente que, às vezes, eu encontro na beira-mar, mineiros, né? Eu sou filho de mineiro. Qual cidade? Na verdade, eu não sou de Minas, né? Mas eu tenho um pouco de sotaque mineiro devido à minha mãe, criação. Todo mundo tem... O mineiro raiz mesmo é bem arrastado. Né? Tem uns que é invocado, viu? Sim, aí a tua primeira oportunidade foi vendendo. Vendendo o quê? Móveis e eletrodomésticos. Foi uma boa experiência? Sim, com certeza, cara. Demorou quanto tempo para desenrolar? Não, assim, nos primeiros 2 meses, eu diria assim que eu já estava surpreso com o meu desempenho. Porque eu estava, digamos, relaxado já. Porque nos primeiros dias, cara, eu sinceramente, eu tinha dificuldade como abordar o cliente. Como dar os primeiros passos em direção ao cliente que estava entrando na loja. Os primeiros 15 dias, né? Sim. Mas aí dentro dos 2 meses, eu estava me sentindo já uma andorinha. Sabe? Nossa, que legal. Eu não imaginei que eu ia me soltar assim. Entendeu? Tipo assim, falar em público, por exemplo, tal. Eu lembro que naquela época eu fazia catequese, que eu participava da igreja católica, e eu tinha medo de ler uma leitura lá na frente, alguma coisa assim, e eu tava todo solto já. Eu falei, isso tá me ajudando até em outras coisas. Muito bom. Mas desse jeito. Se você conhecer o Doutor Dindim do passado, tem uma ideia, e você vê o Doutor Dindim hoje, eu diria assim que não tem nada a ver. Nada a ver com essa questão da forma espontânea de lidar com pessoas. Então, meu amigo, isso aí é uma senha para você. Pega a senha e coloque em prática na sua vida. Se você acha que você é tímido, que não tem jeito, tá aqui, do mesmo jeito, tá? Você acha que eu nasci assim? De jeito nenhum, meu amigo. Você tem que se permitir viver, né? E aprender. Hoje, o jovem tem todas as ferramentas para ter acesso a cursos de graça, informações, né? Imagina quem vem da roça, de fato, do zero mesmo, do zero literalmente, né? Está aqui do negativo, né? Sim, menos um. No negativo. E aí, com essa desenvoltura, aí você começou a escolha do curso de administração. Você formou em administração, Sim, né? administração de empresa. Foi orientado por alguém ou foi Rapaz, uma escolha sua? Foi nas coxas, não foi escolha minha, não. E nem de ninguém. Sabe aquela pessoa que tá ali trabalhando que... Olha só, que coisa louca, cara. Como que é a vida. Eu tava trabalhando em uma loja onde veio um colega também do interior que tava trabalhando junto comigo, que ele veio para estudar, com o propósito de estudar. E naquela época o salário meu era até razoável, dava para pagar um curso na faculdade. Não era tão barato, mas eu conseguia pagar. E aí ele falou assim, Valmir, vamos estudar? Porque nós trabalhamos juntos, podemos estudar junto. E ele ia cursar administração. Então esse colega que me influenciou. Aí eu falei assim, peraí. Um bom amigo, né? Sim, um bom amigo. Eu tava ali trabalhando, eu queria, na verdade, trabalhar, ganhar meu dinheirinho e construir minha vida. Mas eu não sonhava em fazer uma faculdade. Olha que louco. Nem pensava. Não, eu era adormecido, jacu da roça, não penso em estudar já não, cara. Tu diz é matuto? Matuto, Exato, matuto. Que aqui a gente chama matuto. Tem um pássaro chamado jacu, não sei se você sabe. Um quê? Pássaro. Pássaro? Chamado jacu, que era tipo uma galinha assim. Porque o jacu é do mato, entendeu? Bem. Então por isso que lá nós temos... esse hábito de chamar. Falou jacu é o que é matuto. Já sabe, aqui é matuto brabo. Aqui quando o cara é matuto é matuto brabo. Então, quando eu falo jacu é porque é matuto brabo, tá? Então esse colega que falou pra mim, vamos estudar, tal, você consegue pagar. Falou, cara, você é solteiro assim, assim, assim.
Bora. Então, não tô fazendo Bora. nada mesmo. Muito bom. Cara, Como é o nome desse amigo? Mauro. Tu ainda tem contato com ele? Não, pior que não tem mais. Porra. Não tem mais. Um abraço aí pro Mauro. Valeu, Mauro. Né? Mauro. O Mauro, ele me incentivou, e aí eu cursei o curso de administração, e aí a minha mente começou a abrir. Né? Quando eu terminei a minha graduação, eu já tive a oportunidade para gerenciar a loja. Dessa mesma rede? Dessa mesma rede, que eu trabalhei por 10 anos nela. Chamada Citilá, que a Ricardo Eletro comprou. 10 anos, né? Trabalhei 10 anos na empresa Citilá. Aprendi demais, foi a empresa que eu diria assim, que eu mais aprendi. Eu fiquei 10 anos nela, os primeiros 4 como vendedor e 6 anos como gerente. Fiquei uma época como gerente de Coringa, que eu viajei várias cidades do Mato Grosso. Fiquei 3 anos só apagando fogo. Resolvendo bucho, problema. Onde deu problema, manda o Valmir para lá, porque ele tem habilidade, já está acostumado a mexer com esses problemas. Ele tem mostrado resultado, manda ele para lá. Coisa boa. Aprendi demais. Muito bom você ser notado e principalmente um cara que é resolvedor de problemas. Sim, e eu tive essa habilidade, a empresa me usou por 3 anos para fazer isso. E eu aprendi muito. E incrível que pareça, você muda de uma cidade para outra, dentro do mesmo estado, tinha situações que parecia que eu tinha mudado de país. É mesmo. É outra cultura. A cultura é muito diferente, cara. Muito diferente. Por exemplo, pra você ter uma ideia, nós tínhamos uma meta chamada de garantia complementar, que é essa que você compra a televisão, na loja o vendedor te oferece essa garantia. O meu gerente regional, quando estava me levando para uma loja, ele falou assim, ó, por eu saber que você é muito focado nesse serviço de garantia complementar... Nesse produto, né? Nesse produto, eu já vou te aconselhar. Aqui você pega um pouco leve, porque o pessoal não tem essa cultura. Porque ele sabia que eu dava resultado nesse serviço, e lá o pessoal rejeitava muito. Ele me deu o resultado contrário do que eu era cobrado. Você acredita? A gente era cobrado por resultado, ele pediu para eu pegar leve. O teu superior. Isso. Pensou como é diferente. Quando ele falou isso, porque eu tinha o troféu de número 1 do grupo. Número 1 do grupo em serviços, porque lá... Complementares. Inclusive, essas plaquinhas que eu uso hoje na Beira-Mar, tá aqui essa plaquinha aqui, tá aqui outra, vem, inclusive, do nosso caminho. Essas plaquinhas, essas frases, tal, né, de mostrar alguma coisa assim, ela já faz parte da minha trajetória. E aí vem a mentalidade, você junta uma coisa com a outra e cria, né, alguma coisa. A experiência. Exatamente. Né? Você vê, né, o Valmir, essa história que você está contando, as pessoas que se escondem. Ontem eu vinha passando aqui, cara, e vi uma empresa de oratória, que legal, né? Uma empresa só de ensinar pessoas a falar, a se colocar em público. Eu não lembro onde era, aqui na Antônio Salles, perto de onde era o antigo Carrefour. Mas você que está assistindo, nunca seja notado e seja percebido, né? Aquele cara que tira férias, o pessoal, vixe, ele tá de férias, nem senti nem falta dele, ó. Ruim, né, cara? É verdade. Você tem que se inserir e ser sentido falta no momento que você estiver doente ou de férias, né? Tem que fazer a diferença. Quer dizer que tu era o cara que resolvia apagar os incêndios, né? Exato, exatamente. Muito bom. Tem valor, tem muito valor isso, né? E o aprendizado? Né? Cara, pra mim, por exemplo, eu fui para ficar 30 dias uma época em Governador Valadares, Minas Gerais, para cobrir férias de uma gerente. E aí, lá a gente teve um resultado muito positivo, era uma loja onde ela estava em decadência, e foi justamente numa época que estava tendo uma crise no país, e a minha loja cresceu. E aí, esse resultado fez com que eu ficasse lá quase 2 anos. Muito bem. E é uma loja onde não só foi resultado financeiro, resultado de crescimento com as pessoas, sabe? Da equipe unir ali, fazer festa pra mim, comemorar aniversário. Cara, é gratidão demais, sabe? Saber que você tem uma equipe ali do seu lado, que eles te honram, né? Fazer festa pra mim, cara, não tem nada mais gratificante, não tem salário que paga isso, sabe? Você chegar para trabalhar boa, né? E tá ali a sua equipe, né, fazendo surpresa para você, fazendo uma festinha para você. Isso é gratificante demais. Muito bom, parabéns, é isso aí. 10 anos nessa empresa, né? Sim. 10 anos. Exatamente. De novo, eu preciso compartilhar com você. Você vê como demora, né? O pessoal de repente quer ter o resultado em 1 ano. Sim. 6 meses. Exatamente. Se tem uma história de você ser especialista, Valmir, num assunto, você tem que estudar
e executar ali 10.000 horas. Tu percebeu o piloto do avião, que ele sempre se comunica, não, eu tenho 200.000 horas, um exemplo, né? 20.000 horas de voo. Quanto mais horas, Mais autoridade. Mais autoridade. Mais autoridade, exatamente. E saindo dessa empresa, tu foi para alguma outra? Na verdade, essa empresa que eu estava em Valadares foi uma empresa, já foi a segunda empresa, que foi, eu não comentei aí, mas essa primeira de imóveis eletrodomésticos eu fiquei de 10 anos, aí eu passei para uma outra, que essa de Valadares, era tipo Renner, Riachuelo, que é lá do Mato Grosso também, o nome dela era Lojas Avenida. Eles têm mais de 200 unidades hoje no país. Valadares que você fala... Governador Valadares, Minas Gerais. Ah, Minas Gerais. É, né? Minas Gerais. Aí já é outra cidade. Sim. Inclusive, Valadares é a cidade do Brasil que mais mandou gente para os Estados Unidos. Né? Eu sei disso. Na época que as coisas estourou na Torre Gêmeas, né? A comunicação maior da imprensa foi com a galera de Valadares, porque onde tinha mais gente exportada para lá. Pode, né, cara? Lá em Valadares, se cogita que a cada casa tem uma pessoa nos Estados Unidos. Legal, né? Muita gente migra para lá. Eu sabia já disso. Eu sigo um cara que é o Kaiser. Multimilionário também, né? Multimilionário. Inclusive, disse que ele morou aqui em Fortaleza, sabia disso? Não. Pô, tem uma história aqui. Eu não recordo, eu assisti muito conteúdo dele do Kaiser, mas... Ele já era destaque quando tu morava lá? Não, eu nem conhecia. Não, nem conhecia. Foi de um tempo pra cá, né? Sim, o Kaiser tem pouco tempo que eu conheci, não conhecia essa história dele, não. Beleza. E aí, essa outra empresa, tu passou quantos anos? Essa, eu passei 2 anos. Gerenciando lojas, foi 2 anos que eu passei nela. Porque eu tava lá em Valadares, e aí eu tinha um relacionamento, eu estava solteiro, né? Eu tinha um relacionamento no Mato Grosso, e aí por fim, eu peguei férias, e aí eu tive a coragem de deixar o trabalho, que já que eu estava lá, eu não consegui voltar mais de volta para a cidade de Cuiabá, e eu acabei, por esse relacionamento, ficando lá para casar. Valadares? Foi. E acabou não fluindo nesse relacionamento. Acabei ficando solteiro depois e acabei entrando em outra empresa do ramo, lá do varejo também, de calçados. E em Valadares? Não, lá em Cuiabá. Que eu saí do emprego porque eu estava em Valadares, saí de férias, fui para Cuiabá, que é onde eu sempre morei, né? É onde eu tinha esse relacionamento, e acabei tomando a coragem de não voltar, de pedir demissão. E ficar em Cuiabá. Foi. Entendi. E aí o relacionamento acabou não indo pra frente. Continuei solteiro, e aí eu passei a trabalhar em uma outra empresa chamada Estúdio Z, que inclusive tem lojas no shopping aqui hoje, que é uma empresa especializada em calçados. Estúdio Z. Estúdio Z. É uma loja que ela tinha um nome anteriormente, que ela cresceu muito com um nome chamado Meio Preço. Lá chamava Meio Preço, e esse Meio Preço começou com uma história bem interessante, porque os donos dessa empresa, eles começaram justamente vendendo na sua casa produtos que sobrava de estoque, entendeu? Comprando e revendendo essas coisinhas ponta de estoque. Então eles criaram essa loja chamada Meio Preço justamente para criar essa ideia de coisa barata. E se tornou popular, e aí depois Boa ideia, né? Sim, a empresa cresceu, eles tinham outra empresa chamada Gabriela, já que era calçado médio top, né? E a Meio Preço. Aí a Meio Preço se expandiu, aí eles trocou o nome. Vamos tirar esse nome aí que tá muito pobre, né? Agora não tem mais nada Meio Preço aqui não. Aí ficou Estúdio Z. Sim, eles têm, não sei quantas lojas eles têm hoje, mas na época eles tinham próxima a 200 unidades. Sim, é uma loja bem forte. Bem forte. E essa foi a última? Foi a última. E aí, trabalhou? Sim. E aí eu comecei a dar aula no Senai também. Eu arrumei na paquera, ele era professor do Senai e tal, não sei o quê. Olha, você podia dar aula, assim, tudo perfil para dar aula. O Senai precisa de você. Você é gerente de loja, dá treinamento, trabalha com desenvolvimento humano. Lá tem vaga, lá tá precisando. Me pediram para mim procurar alguém. Vai lá, Léo. Não quero não sei o quê. No meu passado, quando eu era criança, quando eu morava na roça, eu lembro de uma professora que reclamava demais do salário que ela ganhava. Que ela andava a pé uns 2 km para dar aula e reclamava demais. Te marcou isso, né? Marcou. Eu falei, nunca na minha vida eu quero ser professor. Jamais. Porque eu vi ela reclamar demais aqui. Cara, eu vou dizer para você, que esse trabalho para mim não foi dar aula.
Aquilo foi uma diversão. Foi ótimo. Tá doido? Foi bom demais, cara. Aprendi demais. A gente dava aula no Senai, nosso módulo chamava gestão, que era justamente o quê? Eu dava aula para mamãe na casa do cano, né? Que na época tinha um incentivo do governo para os alunos receber tipo seguro-desemprego, algum benefício, jovens e até adultos, eles tinham obrigação de fazer um curso daqueles. Então eu era professor que eu dava aula para todo tipo de aluno, inclusive até para reeducandos. Cheguei a dar aula dentro de presídio, tá? Olha que coisa louca, a experiência, cara, incrível. Dar aula dentro de um presídio, sair para dar aula dentro do presídio. Tudo pelo Senai. Sim. Dar aula nos bairros, das escolas, do bairro, dentro do próprio Senai, e sair para dar aula nos bairros também, dentro de presídio. Então foi uma experiência incrível para mim. Que, por exemplo, eu dava aula para vários tipos de profissionais. Tipo, profissionais, tá ali, pedreiro, pintura, curso de retroescavadeira, curso de eletricista. Então a gente dava um módulo inicial para tentar lapidar esses alunos, para se tornar eles um profissional que tivesse a habilidade de levar o negócio dele para frente. Por exemplo, é muito comum, até hoje eu ouço as pessoas dizer assim: eu contratei um pedreiro ali, cara ruim e tal, largou o serviço pela metade, pegou meu dinheiro, não sei o quê. E a minha função era lapidar esses profissionais, que eles iam aprender, né, o modo específico, porém o meu era falar sobre postura, ética, técnica de abordagem, de venda, negociação. Muito bom. Né? A minha função era isso, que como gestor de loja, eu fazia isso com o vendedor. É porque muitas vezes o cara tem aquela habilidade específica, mas vai muito mais além. É ele saber entender o que a pessoa quer, é ele entender o prazo, é a entrega. Respeitar tudo isso aí. Respeitar tudo isso aí, principalmente a pessoa que está contratando ele ou a empresa onde ele trabalha. Não é no tempo que ele quer, o jeito que... Né? Eu aprendi em uma das conversas aqui com o Alisson, uma pessoa que veio conosco aqui. Tem 3 jeitos de você desenvolver uma coisa, né? Tem a do seu jeito, a de qualquer jeito e a do jeito certo. E cada vez mais que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que tem que ser do jeito certo. Exato. Para fazer do jeito certo, tem que seguir o que... Exato. O Senai, né? Senai? Sim, Senai. Não é só você saber pintar uma casa ou desenvolver uma habilidade. Né? Vai muito mais além do que isso. Sim, às vezes a pessoa pega um serviço ali, um pedreiro, por exemplo, pintou, sei lá. Aí com uma palavra ele chuta o balde, né? Aborrece as pessoas, deixa de ganhar dinheiro, né? Uma coisa tão simples. Por não saber dialogar, não ter comunicação eficaz. Entendeu? É verdade. Infelizmente. E aí o teu papel era isso. Exatamente. Organizar eles isso. Nesse sentido de entender que não adianta muito você, mais além, né? Não adianta você saber pintar, saber fazer tal coisa, tal, entender dialética. E aí, para negociar, para conversar, para tratar aquilo que foi combinado, né? Não adianta. Você pode ser um excelente profissional, mas se você não tiver essa habilidade, pronto, já era. Muito bem, muito bom. Então foi ótimo para tu. Não, foi ótimo. Aí em paralelo com o trabalho lá de gerente. Isso. E agora eu quero saber, como foi que a virada aí que tu veio bater no Ceará, mano? Tá na hora dessa Tá na hora. Uma questão pessoal mesmo também. Eu acabei vindo aqui por questão pessoal de relacionamento, tá? Larguei um serviço por causa de relacionamento. E aí, tempo depois, eu conheci minha esposa por internet no final de 2014. Olha que coisa louca, viu? Por internet começou meu relacionamento, tá? Com 2 meses de investigação, não falo nem conversa não, tá? Foi 2 meses de investigação, eu tive a coragem de sair lá de Cuiabá, após 2 meses, o primeiro contato, eu vim aqui para conhecer a minha esposa, pessoalmente, que eu nunca tinha vindo em Fortaleza, nunca pensei nem de vir em Fortaleza, vim aqui pronto, decidido, sabendo o que eu queria. Veio essa aliança aqui, ó, falei, ó, se eu for em Fortaleza e a casa estiver em ordem, a aliança fica. Noivei no primeiro dia. Foi mesmo? Foi. 20 dias depois ela foi para Cuiabá para conhecer minha família e então casamos no segundo encontro. Legal. Ó, isso aí, ó, é uma senha para você. Quando você está decidido, você sabe o que quer, está disposto a pagar o preço, tudo pode acontecer. Não é coisa que eu indico para as pessoas que podem encarar de qualquer jeito, porque, infelizmente, os vagabundos, os bandidos usam a internet para enganar as pessoas. Né? Não é que deu certo para mim, vai dar certo para todo mundo, mas tá aqui a prova viva.
Deu certo. Quando você quer, né, tem cautela, pé no chão, né? E aí, eu me casei, um ano depois que ela estava lá, eu fui para cartório, aí depois, mais um ano, nasceu a Sara, que vai fazer 9 já, tem 8, né? E quando a Sara estava com alguns meses de vida, eu estava sem nenhum trabalho fixo, né? Porque lá no Senai eu era contratado, entendeu? Não era fixo um horário para cumprir. Aí, como eu não tinha contrato fixo lá com ele, não era carteira assinada, aí eu acabei aceitando atender um pedido da minha esposa, porque o pai dela estava com uma doença que sabia que não tinha muito tempo de vida, ele já estava em um estado meio que, vamos dizer assim, vegetativo já, e ela falou, eu queria muito passar finalzinho da vida do meu pai perto dele. E aí eu vim, uma questão pessoal. Só vim com a mala, né, que coube dentro do avião, fui morar inicialmente dentro da casa da sogra. Mas antes disso, você já não estava mais na loja de calçados? Não, já tinha saído. Já tinha saído. E aí, só nas aulas? Isso, tipo assim, não então, tinha... Então, se tu tivesse Não teria vindo. Não tinha vindo, né? Não tinha. Era uma empresa boa, crescendo, Sim, né? Sim. Não tinha vindo. Aí, por eu não ter esse empregado, eu falei, tá bom. Aí vim. Comecei a trabalhar numa loja aqui no centro da cidade como vendedor. Na primeira semana eu saí desesperado procurando emprego, porque eu não conhecia. Já na primeira semana logo? Sim, de imediato. Dentro da casa da sogra, você é doido, rapaz? Vai me chamar de vagabundo, ela nem me conhece. Né? Uma criança pequena. Apesar que ela tinha proposto isso, a minha sogra, não, pode vir pra cá, eu quero que vocês venham, é a minha primeira neta, eu quero ter a alegria de viver do lado da minha neta, tal. Eu quero vocês aqui, que vocês venham cada um conforto pra gente, né? Um apoio moral, vamos dizer assim, né? O meu sogro estava em estado já terminal e infelizmente ele veio morrer realmente pouco tempo depois, né? E aí a gente veio, com a cara e a coragem. E aí depois a mudança veio... Sem nada fixo de trabalho? Não, nada, sem nada. E aí, eu acho que foi no segundo dia, terceiro dia que eu estava aqui, já comecei a distribuir o currículo. No primeiro dia que eu levei o currículo, já recebi um contato, olha, eu não tenho vaga de gerente fixo, eu venho ser acostumado a gerenciar a loja há muitos anos. Eu tenho vendedor, você quer? Quero, eu vou. Né? Aí eu comecei, porém o salário era aquela coisa, né? Era um terço que eu estava acostumado a ganhar. Aí eu tinha uma reservinha de emergência, né? E aí eu comia o salário e um pouco da reserva de emergência. Eu não tinha condução, o carro que eu tinha ficado lá, vendi depois. Vendeu o carro depois? Vendi o carro depois, que ficou lá. E aí, não conhecia a cidade, não conhecia ninguém, só minha sogra mesmo. E aí, eu não tinha nem tempo para sair distribuindo currículo em outras empresas, para mim ter uma outra oportunidade de trabalho equivalente ao que eu estava trabalhando lá há muitos anos. Conclusão, veio o desespero. Quase um ano depois, a reserva de emergência estava secando. Eu já ia perguntar qual foi o maior desafio dessa transição da cidade, mas tu já tá dizendo tudo. Foi. Né? O salário menor, morar com a sogra. É doido. Né? Sim. E ver a pé, sim, sem carro, né? E vendo a reserva de emergência indo sem embora. E numa cidade diferente de tudo, não sei conhecer ninguém. Foi o maior desafio para mim. Porque eu estava acostumado, né, a conseguir pagar os boletos. Eu nunca enriquei trabalhando como gerente de loja, porém, quando chegava o boleto, eu tinha dinheiro para pagar. Estava organizado. Sim, né? Exato. Não tinha desespero. E eu nunca tinha passado tão preocupado na minha vida profissional, pessoal, com falta de recursos limitados, igual eu estava nessa ocasião. E eu lembro de alguma coisa que eu disse para mim, lá no passado, que eu ouvia do meu pai, e eu repeti para mim, que eu falei, se eu precisasse ir para enxada para defender a minha dignidade, eu iria. E eu confesso para você que quando eu me vi trabalhando de vendedor ambulante, na minha mente, porra, eu falei isso lá atrás, e para mim vender din-din é voltar para enxada. Mas eu vou. Quer dizer, então, na hora que gastou o dinheiro da reserva de emergência, os salários eram 1/3 do que tu ganhava. Tu não viu outra alternativa a não ser criar alguma coisa para... Sim. Então tem gente que fala assim, nossa, você é muito inteligente, como você criou tudo isso. Ó, é mais uma senha para você. Se você quer mudar de vida, começa com a coragem, com a determinação, com a força de vontade, começa com o que você tem, com aqui e agora.
aprenda no caminho, com os erros, porque aprendendo com os tropeços que você vai para frente. O que você não pode é desistir. E você também não pode ficar batendo na mesma tecla. Você está dando errado, se eu quiser chegar lá em Cuiabá, tem vários caminhos. Eu posso ir de a pé, eu posso ir de bicicleta, posso ir de ônibus, posso ir de avião, tem várias ferramentas. Se de a pé tá difícil, então mude a ferramenta. Vai de ônibus, vai de avião, vai de carro. Você vai chegar lá. Você não pode desistir do seu objetivo, chegar lá em Cuiabá. Usa ferramentas diferentes, caminhos diferentes. Então, se você quer alguma coisa na sua vida, se você tem um propósito de vida e tá errando, não desista nunca, persista. Apenas permite aprender com os erros, desviar das pedras maiores e seguir. Você querer, se você tiver um desejo ardente dentro do seu coração, nada vai te impedir, porque Deus já fez a parte dele. Deus é Deus do impossível, e aquilo que é possível é a sua parte. Isso mesmo. É assim que eu penso, é assim que eu vejo. Deus já fez a parte dele, não é ser Deus. Porque tem gente que fala assim, deita na rede, vai ser a vontade de Deus. Espera, para isso vai acontecer. Não cai do céu, não. Não cai não, meu amigo. Deus, está escrito a palavra dele, que nós somos a imagem e a semelhança dele. Você precisa fazer essa parte. Não é esperar que vai cair do céu. Não vai acontecer. Não vai. A vontade de Deus não é essa. Entendeu? Muito bem. Deus, ele é a criação e você pode criar. Entendeu? Tipo, tudo que acontece com o Dr. Didinho lá, aquelas ferramentas de marketing e tal, foi criação minha, mas com a permissão de Deus. Que eu que quis, eu que imaginei, eu que pensei. Porém, eu jamais imaginei que eu ia ser o Dr. Didinho quando eu comecei. Eu jamais imaginei que eu ia largar o meu emprego. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui agora. Você entende? Com certeza. E o Mas foi incentivado por alguém ou você viu, alguém te deu uma dica? Eu fui, né, sabe com que eu fui incentivado? Com a necessidade. Lá a gente fala no Mato Grosso, água batendo na bunda, tipo, você vai ter que levantar daí. Vem, gente. Eu diria assim que é um palavreado grosseiro, eu falo do meio peão, porque quando eu era adolescente, assim eu trabalhei em serraria, no meio de peão, inclusive tem um dedo deficiente que cortei em serraria, madeireira, que era muito forte lá no Mato Grosso naquela época. Então eu vivi muito no meio de peão, grosseiro mesmo. Por isso que tá vendo um bicho rústico aqui, viu? O que importa é o resultado. Sim, então eu fui incentivado pela necessidade financeira de correr atrás. Cara, você acha que hoje é muito fácil o Dr. Didinho ser o Dr. Didinho? Mas depois que eu tive a certeza que eu ia ter que fazer alguma coisa para complementar a minha renda, eu demorei 4 meses para mim tomar atitude. Tu acredita? Tipo assim, 4 meses para dar o pontapé inicial. Para iniciar. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu começava a perguntar, eu começava a observar. Aí uns colegas falavam assim, não, você vai montar alguma coisa? Tem que ser alguma coisa do ramo de alimentação, porque comer todo mundo come e tal, que não sei o quê. Tem sentido? Tem. Inclusive, é uma senha para você. Mas, quem ficar assistindo aqui vai ter muitas senhas, viu, para nós falar aqui, viu? Muitas senhas. As pessoas estavam erradas? Não, porém não é uma verdade absoluta. Se fosse assim, quem trabalha com alimentação nunca ia fechar as portas. Quantos restaurantes e lanchonetes fecham as portas? Muitos, a rotatividade é enorme. Muitos. Não é uma verdade absoluta. Nada na vida pode ser algo que deu certo para mim, o din-din, e não dá para você. Entendeu? Na beira-mar, eu já vi mais de 50 pessoas passarem vendendo din-din. E vem uma vez, 2, 3 e desaparece. Por quê? Eles não têm o retorno que eles foram buscar. E aí, eles vão para o modelo tradicional. Eu fui chamado de doido na loja que eu estava trabalhando, quando eu falei que ia vender din-din à noite. Por quê? Din-din se vende normalmente picolé no sol quente, com calor que influencia. A pessoa está com sede, quer se refrescar. E eu falei, até que ele não está falando nada de errado. Ele está agindo pela lógica. Mas eu sei da minha necessidade e eu sei o que eu vou fazer para isso acontecer. E era o tempo que tu tinha, que era só à noite também, Não tinha outra opção. E na época que eu vim para Cuiabá, eu morava lá tipo Busca Cavalcante, que era tipo poucos metros da beira-mar. Então eu conhecia a beira-mar, por isso que teve essa ideia de ir para beira-mar. Teve uma sorte também. Teve a sorte também, de eu perceber que ali tinha aquela feirinha, aquele público e tal, grande. E aí eu falei, para lá. E aí, olha só que coisa louca, como é as coisas, cara. Tem coisas que Deus permite para nós alimentar e nos criar. Porque Deus é a criação, nós também podemos criar algumas coisas, né? Claro. Então veja só, eu pensei em várias coisas. Vou fazer o quê? Vender cachorro quente, hambúrguer e tal, não sei o quê. Falei,
Aí lá no centro da cidade, tinha várias pessoas que vendiam din-din. Eu via que o din-din era muito mais comum do que lá no Mato Grosso. E, inclusive, tinha uma moça que vendia din-din na porta da loja, que ela passava lá sempre. E gostoso, eu comprava dela. E, inclusive, teve um dia que eu falei para ela, por que não tem nada escrito aqui na frente da sua caixinha? Você não tá gritando, olha o din-din, quem quer din-din? Eu já comprei uma vez, 2, 3, você não passa aqui oferecendo para mim de novo, para me comprar de novo. Porque é comum, você comprar uma vez, 2, você vai lá e oferece para a mesma pessoa, né? Sim. Supostamente ela já conhece, tá gostando, vai comprar de novo. E ela não fazia isso. E um dia, e às vezes eu ia comprar dela, ela já estava indo embora, ei, vem cá, volta, eu quero também, não sei o quê. Ou seja, ela até dificultava. Sim, eu queria comprar e ela fazia, na minha cabeça ela estava desvendendo, o que eu já tinha decidido comprar. Conclusão, nessa pergunta que eu perguntei para ela, por que não tem nada escrito, por que você não anuncia, por que você não oferece? Foi genial. Foi genial. As pessoas já sabem que eu vendo din-din, quem quiser me procura. Olha, se ela tá vivendo assim, dessa maneira... Botando banca. Aí, né, eu tô acostumado a lidar com pessoas. Eu não tô acostumado a mexer com venda de ambulante. Venda... Mas desse jeito... Venda informal, né? Isso. Mas eu tinha habilidade para conversar com as pessoas. Se ela tá conseguindo se manter desse jeito, eu vou conseguir também. Que é uma deficiência que tu viu dela, né? Pronto. Mas se ela não tá abrindo a boca, tá dando certo, né? Comecei o din-din por causa disso. Percebi que era algo que podia ser fabricado antes, e se eu não vendesse tudo, poderia até guardar para vender no outro dia. Eu conseguia servir rápido, caso tivesse um movimento, um fluxo grande de pessoas, Não que está pronto. Não é um produto perecível, Isso. Não estraga. Dá para você vender daqui 2 dias, 3 dias, sei lá, uma semana depois, mas não era o caso. Resumindo, comecei. Eu confesso para você, com a habilidade de treinar pessoas, de trabalhar com gente, eu cheguei o primeiro dia na beira-mar. Eu confesso pra você, eu parecia uma estátua. Eu cheguei tremendo, o que eu vou fazer? Eu vou gritar, vou falar, vou abordar as pessoas que estão passando, eu vou chegar nas pessoas que estão sentadas no banquinho ali. Tu meio que tava cheio de dúvidas. Sim, cara, com essa habilidade, com essa disposição toda, eu tava travado. Eu não sabia como agir naquele momento inicial. E aí eu falei assim, o jeito da louca. Aí eu falei, vou ter que fazer alguma coisa, porque eu não vou ficar aqui tipo uma estátua. Eu tenho que começar, tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a abordar pessoas, conversar e tal. Aí comecei a primeira semana. E a primeira semana, cara, foi daquele jeito, ó. Com aquele resultado, ó. 0. Eu não falei, eu vou dizer assim, no 0, mas foi muito ruim. Ó, tá aqui, ó. É mais uma senha. Pega uma senha pra você. Porque se as coisas não tá dando certo pra você, pense o que você tá fazendo, que não tá funcionando, e mude a estratégia. Aprenda no caminho. Eu aprendi no caminho, do meu jeito. Eu não sabia fazer din-din, cara. Nunca fiz nada na minha vida relacionado... Alimento. Não, de nada. Procurava a informação, inclusive dessa menina e outras pessoas que vendiam din-din, eu queria receita, que eu não sabia fazer. E aí foi tudo maravilha? Não, ninguém dava receita. Não, eu faço com leite, eu faço, não, eu adoço com leite. Ninguém passava a receita completa. Porque eu percebi que as pessoas tinham medo de eu tornar um concorrente delas. O mundo é infinito, né, cara? Sim, aí eu fui atrás de internet perguntar uma coisa. Quer dizer que ninguém te ajudou nesse... Não, aí eu fui fazendo de qualquer jeito. Entendeu? Foi testando e aprimorando. O pessoal tem medo, né, do cara roubar o espaço. Isso, né? eu percebi isso, bem claro. As pessoas corriam quando eu pedia alguma coisa, porque eu queria meio que pegar uma receita e tal. E aí eu fui testando, experimentando com a minha esposa e tal, né? E aí foi adaptando aos poucos e chegamos ao que chegamos hoje, né? Com um custo de produção menor e com uma boa qualidade, né? E com a rentabilidade maior, né? Porque a gente tem que ter esse balanceamento, né? E uma coisa que fez eu chegar... Hoje eu me tornei um investidor de imóveis, né? Eu, inclusive, estou adquirindo aí o 5º imóvel já. Nos últimos 12 meses, eu fiz aquisição de 5 imóveis. Deus abençoe. Né? Aprendi sobre leilão, que é algo novo, né? Para mim. Inclusive, tudo isso aconteceu devido à internet, né? Que eu tive mais tempo para... Todo o meu aprendizado, a minha mudança com o din-din maior foi aqui, ó. Claro que isso faz me rir, é interessante, né? A gente não faz nada... por anos na vida e passando fome, não tem jeito, né? A gente faz pelo dinheiro também. Mas o meu trabalho hoje, que aquilo que era ruim, que era negativo, que é algo que eu tinha medo, que eu tinha receio, é a minha diversão. Hoje eu não trabalho, eu me divirto. Eu costumo dizer assim, né? Eu não imaginei que eu ia criar um figurino.
Mas eu tinha na minha mente, porque eu já tinha visto uma pessoa que eu acredito que você conhece, David Portes. Ele foi... A história dele que começou com R$12, morava na rua, no Rio de Janeiro. Mas é outro nome, é David... Eu conheço por outro nome, macho. Eu já ouvi falar. David Camelot. Não, David Camelot. Sim. É lá da Inglaterra. Sim. É David o Camelot. Só que ele disse que é David de Camelot. Ele é internacional, The Camelot. Exatamente. Procura aí na internet, inclusive, ó, você que está aqui assistindo. Na descrição desse vídeo tem as redes sociais, tá bom? Eu vou deixar aqui o link do Dr. Dindim. Tá aqui, Dr. Dindim da Riqueza. Isso mesmo. O David foi uma das o pessoas... David de Camelot, aí diz que é David de Camelot. Camelot. O David foi uma das minhas inspirações, tá? Você perguntou lá no início, mas quando eu era gerente de loja, eu assisti ele 2 vezes no Mato Grosso, como palestrante. E o marketing que ele usava fixou na minha mente muito a história dele. Que ele tinha uma plaquinha, né? Olha só as plaquinhas, tá? Eu tinha uma plaquinha tipo aquela de dentista botando os dentão. E a estratégia dele é andar dentro dos ônibus, dentro dos trens, nas ruas. Eu não sei falar, eu não sei cantar com aquela plaquinha aqui, com aqueles dentão. Eu só sei latir house, com a caixinha de house na mão. Oferecendo house, né? Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu só sei latir house. Com aquele dentão na frente, a pessoa dava risada e comprava. É o que eu faço hoje. Eu arranco o sorriso e as pessoas pedem para comprar. Muito bem. Veja que ali eu não faço o trabalho que eu fazia no início. Quando eu estava com a caixinha na mão, sem o figurino, sem aquele marketing agressivo, eu tinha que vender o din-din. Tá aqui meu produto, tá feito assim, assado, tal, de qualidade. Tal. Eu fazia esse trabalho e convenci a pessoa a comprar, que ela não estava pensando em comprar. Hoje eu não faço nada disso mais. O marketing ele se tornou agressivo, atrai tantas pessoas que as pessoas, elas se sentem obrigadas a comprar o meu produto. Eu vejo isso todos os dias acontecendo comigo. As pessoas falam. Fato que tantas pessoas não só compram o produto, como me dão gorjetas. Meu produto mais caro custa R$7. Tem pessoas que dão gorjeta de 10, de 20, de 50, de 100. Já ganhei até R$600 de gorjeta, que foi a maior gorjeta que eu ganhei. Mas uma das que me impactou muito foi uma gorjeta de morador de rua. Que aquele que tá ali, é o contrário, ele está pedindo. E teve um dia que o morador de rua chegou em mim e falou assim, olha, eu não quero Didi, mas eu quero contribuir com o seu trabalho. Foi mesmo, cara. Você está aqui todos os dias, eu passo aqui, você me faz sorrir. Cara, quando eu ouvi isso, assim, eu já sabia disso, né? Mas aquilo me tocou muito, a fala dele me tocou muito. Ele me deu R$2, mas aquilo foi como se tivesse ganhado $10 milhões. Eu fiquei, pô, é um morador de rua, cara. Ele tava até, acho que meio alcoolizado até, né? Mas seu trabalho é muito legal. Todos os dias eu passo você aqui, você tá sorrindo, você tá alegre, você me faz sorrir. Eu fico sorrindo do seu trabalho. Cara, tantas pessoas que tá ali na beira-mar, passeando, para tirar a atenção da cabeça, né? Então o nosso trabalho vai muito além. Pessoas que estão tristes, abatidas, e você consegue arrancar um sorriso das pessoas. Teve uma outra ocasião, inclusive, isso foi bem no início, que uma senhora estava com a família, e ela veio atrás de mim, me cutucou e falou assim, olha, obrigado por fazer meu filho sorrir. Porque meu filho estava 1 semana sem sair do quarto, eu chamei esse outro irmão dele aqui para ir lá para casa, para conseguir arrancar ele dentro do quarto, e a gente conseguiu tirar ele para vir aqui. E há muito tempo eu não vejo ele sorrir. E hoje você fez ele sorrir. Cara, aquilo pra mim teve um valor, sabe? Tremendo. Parabéns. Teve uma outra história que eu cheguei num casal, eu usava como estratégia de marketing umas pequenas degustações que eu nem uso mais. E naquelas degustações eu colocava algumas palavras que soa suave ao coração humano. Tipo alegria, felicidade, uma amor. Palavra só, né? Isso. Eu pregava naquela degustação, quando eu ia vender para as pessoas, eu usava um chaveco usando aquela frase. Sorria, né? Isso. Seja feliz. Essas coisas assim, que soa suave ao coração das pessoas. E aí, eu lembro, tinha um casal sentado, eu abordei aquele casal, e aí eu ofereci para eles, não quero não, tava meio fechado, tal, não sei o que lá mais. Aí eu peguei e falei para ele assim, ó, já que você não quer o din-din, ofereça tudo o que tem no seu coração para ela. E estava escrito amor. Aí eu mostrei direcionando para ele, né?
Só que eu falei mostrando para ele, chamei a atenção dele para ele ler, né? Sem ela ver. Ofereça tudo que tem dentro do seu coração, já que você não quer o din-din, ofereça para ela, falando em voz fácil para ela ouvir e mostrando isso para ele. Aí ele pegou aquela palavra assim, aquela degustação, que é uma degustação que eu fazia, a palavra amor. Aí ele falou, receba tudo que eu tenho dentro do meu coração para te dar. Aí ela leu amor. E sabe o que aconteceu? Eles estavam ali brigados, cara. Tu fez a conciliação. Foi. Cara, aquilo foi inédito. E aí, ela pegou e abraçou ele, cara. Ela abraçou ele. Cara, e aí eles iam me contar, rapaz, você não sabe o que aconteceu agora. Nós estávamos aqui, sentados um do lado do outro, nós estávamos brigados, aquelas picuinhas de casal, não tem? E eu fiz eles se abraçarem. Aí ele, não, agora não tem como, agora vamos comprar seu din-din. Foi até engraçado essa situação, nem achei uma coisa gostosa, aconteceu natural, cara. Né? E aí, tipo assim, eu usava essas frases, porque quando você faz algo assim, não tem como a pessoa não comprar. Porque ela não comprou o din-din, ela comprou a situação. E Valmir, uma coisa assim que eu percebo, né, que é muito importante eu, você e todo mundo que trabalha como autônomo e tudo, é você entender que não tem como não ser com pessoas, tudo é para pessoas. O sentimento da pessoa, o momento que a pessoa está passando. Olha, você tá falando de coisa essa sensibilidade, né? Sim. Tem uma frase que eu costumo dizer assim, se você for numa palestra, um treinamento, se você pegar uma palavra, uma frase que foi dita lá e colocar eternamente dentro do seu coração e usar aquilo todos os dias dentro de você, aquela mensagem, coloca aquela mensagem como verdadeira quando é uma coisa positiva, né, claro, é uma coisa certa, já valeu a pena. Se você for numa palestra de 2 horas, pegar uma mensagem e colocar dentro do seu coração, na sua vida, todos os dias, já valeu a pena. O que eu vou falar aqui agora é repetindo o que você acabou de dizer aí, que toda empresa, todo negócio, seja grande ou pequeno, isso aqui ó, é uma senha muito forte, então pega essa senha para você. Todo tipo de negócio depende de 3 colunas principais, que eu ouvi na faculdade, isso, nunca esqueci. 3 P's, pessoas, produtos e processos. Acabou de falar pessoas. Essas 3 colunas, pessoas, produtos e processos, se não tiver as 3 alinhadas, todo negócio está fadado ao fracasso. Porque um quebra o outro. Você pode ter um excelente processo, um excelente produto, mas se tiver pessoas ruins, quebra. É isso mesmo. E vice-versa. Qualquer um. Boas pessoas, bom produto, né? E o processo for ruim, por exemplo, onde eu trabalhava, pessoas boas, produtos bons e o processo de entrega, de montagem de móveis eletrodomésticos era ruim. O vendedor fazia um excelente trabalho, o caixa atendia bem, todo mundo sorridente, tinha alegre. Cliente, tinha dinheiro. Tinha dinheiro. E aí, o montador montou o guarda-roupa errado, ficou enroscando a porta. Quebrou tudo. Ou seja, o processo. Né? Se tem pessoas boas, o processo bom e o produto não atender o problema do cliente, vai quebrar também. Então, se não tiver esses 3 P's alinhados, já era. Vou anotar aqui que isso é bom a gente sempre estar relembrando. É algo que eu relembro sempre, que eu aprendi há 20 anos atrás, quando eu cursei administração. Aliás, mais de 20 anos que eu comecei a fazer faculdade foi em 97. Então tem anos, viu? Tem estrada, viu? 20 anos. Eu não esqueci disso. E isso é real. Esses 3 P's. Pessoas, processos e produto. Então, olha só, se você pegar essa frase... Vou passar para minha equipe. Se você não tiver essas 3 colunas alinhadas, você pode ter certeza que uma vai quebrar as outras. Desmancha tudo. Desmancha. 3 P's, pessoas, processos e produtos. Muito bem. Valmir, e nesse início que você disse que demorou, primeiramente demorou 4 meses para tu tomar coragem de ir pra rua. Antes disso tu ficava vendo as pessoas. Sim, observando, tentando imaginar o que eu ia fazer, o que eu ia criar. Pronto. Decidi. Alguma coisa te desmotivou no sentido da margem? Alguém te humilhou ali? Não, isso aqui lá presta. Alguém te desmotivou? Porque assim, essa pergunta é muito importante. Primeiro que as pessoas querem fazer uma venda e já querem ficar rico logo. Segundo que elas não sabem somar. Só sabem subtrair e dividir. Tem que saber somar. Multiplicar. E depois multiplicar. Primeiro somar. Se souber multiplicar é lindo demais, é bom demais. E terceiro, só o que aparece é gente para lhe desmotivar. Quebrar o seu sonho.
quebrar o seu raciocínio ali, que você tá focado. Como é que foi isso? Houve isso? Ó, assim, inicialmente, como eu falei um pouco, houve, porém, isso não me afetou. Que eu estava tão certo do que eu precisava, do que eu queria, porque era minha responsabilidade, como coluna da casa, manter o meu lar, estava tão alicerçado dentro de mim, que não teve espírito de porco que me afetou, não. Entendeu? Como eu falei pra você, isso começou, inclusive, dentro da loja que eu trabalhava. Várias pessoas colocaram... Mas você concorda que é importantíssimo? Sim, lógico. A gente salientar essa... Sim, porque isso acontece em tudo que é lugar. Inclusive... Com a família, né? Já ia te dizer. Eu vou dizer uma coisa pra você aqui. Teve pessoas muito próximas, tá? Muito próximas, que passou a me desmerecer, tipo, a não comentar quem era eu, porque, tipo, eu estou aqui e eu não posso falar que eu sou meio que parente dessa pessoa, que próxima pessoa, aquele coitadinho ali, daquele vendedor ambulante. Tipo assim, se puder evitar falar que eu tenho laços parentesco com aquilo ali, eu tô me desmerecendo, tô rebaixando. Se tem um parente que faz isso aí, sim, ouve. Tá? Só que eu, desculpa a expressão, peão, tô carregando e andando pra isso. Tô nem aí. Eu sei da minha vida. Eu tomo conta dela. Porque ninguém vai colocar comida no meu prato de graça, não. Aí tem aquela outra palavra também que é muito usada, né? Um dialeto aí antigo. Folha-se. Entendeu, né? Folha-se. Pronto, foi isso. Entendi. Beleza, superamos essa, mas e a margem? Como é que você calculou tudo? Porque você é um cara que era entendido do valor de venda, do valor do lucro. Pronto. Você falou também no início da conversa aqui, né? Esse equilíbrio da margem. Sim. Então, isso é muito importante, né? Olha, isso que você acabou de perguntar é mais uma senha para você. Eu costumo repetir sempre e eu percebo que a grande falha das empresas, principalmente pequenas empresas, pequenos empreendedores, iniciantes, eles não têm o controle financeiro. Sem gestão financeira não há nada que se sustenta. Olha só a importância de tudo isso. Quando eu vim para Fortaleza, desde lá, quando eu trabalhava de empregado, eu tinha um caderninho, eu costumava anotar todas as minhas despesas. Tudo que eu consumia, eu anotava. Então eu sabia quanto eu gastava todos os meses de água, energia, quais as fixas, quais as variáveis e tal. Eu tinha o controle de tudo. Eu sabia quanto eu ganhava e quanto eu gastava por mês. Claro. Eu sempre tive isso. E com o Dindim não foi diferente. Desde os primeiros dias eu comecei a anotar todas as minhas despesas que eu tinha com matéria-prima e todos os valores, né, de faturamento. Eu comecei a anotar. E aí, com isso, eu tendo essa matemática, eu sabia o que eu podia fazer com esses números. O que eu podia mudar, precisa ajustar aqui. Aí, aos poucos, eu fui adaptando produtos, matéria-prima, fornecedor aqui, fornecedor ali e tal, identificando produtos que eu podia testar, que funcionava também. Opa, esse aqui é mais barato, tá dando o mesmo sabor, não tá mudando, não tá alterando tanto, alterou muito pouco, é insignificativo. O meu cliente é muito mais rotativo do que cliente fixo. Né? Ali na Beira-Mar, tem gente que fala assim, você está sobrevivendo aqui, é porque você está aqui há anos, muitos clientes ficam, cara, incrível que pareça, se tu acredite ou não, pessoas que me conhecem ali na Beira-Mar, digamos que já comprou uma vez, já tá comprando pela terceira, quarta vez, não chega nem a 10% da minha venda. Acredito. É tudo pessoas que comprou pela primeira vez, que comprou um ano atrás, que compra a cada 6 meses, que passa na Beira-Mar esporadicamente. A maioria é cliente que está comprando pela primeira vez. Pessoas que nem me conhecem ainda. São pessoas que vêm de outras cidades, turistas e tal. E eles não compram o din-din. Olha, isso aqui é muito forte. É uma senha para você. As pessoas não compram só o seu produto, ele compra você. Eles compram como está sendo entregue o produto. Porque não é o din-din. Tem gente que nem sabe o que é din-din. Eles conhecem por outro nome, tem uns 20 nomes, sacolé, juju, dudu, refresco, laranjinha, chopp no Pará, chupa-chupa, né? Chupa-chupa, tem um monte de nome. Então eles não compram de mim o din-din, eles compram como está sendo entregue, eles comprou... A confiança, né? A confiança, eles comprou a interação, eles comprou a alegria que eu entreguei de graça para eles. Então,
Então veja só, se você comprar um presente digamos, para o seu namorado, que passou agora, recente, né? Sem uma embalagem decorada, sem nada, a pessoa recebe aquilo ali, um presente, tipo, é um perfume. Sim, normal. Mas agora se você coloca uma frase, coloca um enfeite, uma decoração, uma rosinha aqui, um mimo, isso faz toda a diferença. É o que acontece comigo. Então, o din-din é o acessório, eu diria assim. Elas compram primeiro o figurino. Né? E isso veio com tudo que eu já tinha vivido, eu já tinha visto, por exemplo, no passado. Vendedor, trabalhando no sinal, vendendo água de paletó e gravata. Eu conheci o David Porte pessoalmente. Hoje sou meu amigo pessoal, tem o telefone para sim. Depois manda pra ele, viu, essa nossa conversa. Sim. Diga que ele tem um admirador. Mas, cara, eu conheço já ele... Já fiz várias lives com ele, tá? Faz live comigo, humilde demais. Eu acho que eu conheço ele há mais de 10 anos, cara. Antigão. Sim. Eu já tinha esquecido, tu me fez relembrar. Sim. É o David de Camelot. De Camelot. Depois se você... Ele palestrou no mundo, palestrou em Harvard, né? Depois se você... No mundo inteiro. Que tá assistindo, depois procura aí na internet David de Camelot. David de Camelot. Mas bota assim, David o Camelot. Sim. Fica mais fácil. Pronto. Ele é que brinca, né? Ressaltando Sim. o nome dele. Ele é cheio de onda, né? Sim, ele tem um telefone pessoal dele, o camarada é genial. Parabéns então, aí. assim, olha só. Ele é muito bom. Essa forma dele atrair as pessoas, eu não sei falar, eu não sei cantar, só sei latir, house, eu nunca esqueci. Marcante. Marcante. Né? É isso que eu acabei de dizer aqui. Uma frase dele, nunca esqueci dele. Inclusive, depois que eu já estava vendendo din-din, que eu lembrei, falei, mas eu tenho que procurar esse cara, eu não tenho mais o contato dele. Aí fui procurar na internet e achei, e mandei a mensagem, jamais imaginando que fosse responder. Onde é que ele respondeu? Falei, cara, olha o que eu faço aqui hoje. Isso aqui, eu criei, tem tanto tempo assim que eu estou fazendo isso, mas eu criei isso aqui, essa frase, isso aqui, baseado naquilo que você apresentou na sua palestra lá em Cuiabá, tal cidade, assim, 2 vezes assisti você pessoalmente. Inclusive, cheguei a ganhar até um relógio para ele, porque dava brinde na época. Ganhei um relógio dele. E aí ele ficou meu fã. E ele ficou muito feliz, hein? Sim, me chamou para fazer algumas lives com ele e tal. Às vezes eu tô fazendo live com algumas pessoas, ele entra para participar, bate o papo também junto. Cara, ele é legal demais, foi muito bom. Então, assim, juntando tudo isso, nas convenções gerenciais que eu participava, tinha aquela convenção anual, tinha, tal gerente tal, tem o troféu tal, aí tinha uma placa, levantava as plaquinhas, troféu da IP Garantia, troféu de maior rentabilidade, maior tal produto, tinha várias metas a atingir, né? Toda empresa tem várias colunas ali que você tem que trabalhar, né? Uhum. Então, essas plaquinhas, essas frases já faziam parte da minha vida. Lá tinha uma loja Sinuelo, igual tem aqui, por exemplo, essas lojas que vendem variedades, tem aquelas plaquinhas de cunhado, de sogra, ali na feirinha tinha. Eu li aquelas plaquinhas engraçadas, aquelas coisas engraçadas. Falei, gente, eu preciso criar alguma coisa, reunir tudo isso. E aí, aqui, o Nordeste no geral, lá quando eu morava no Mato Grosso, eu já tinha o Nordeste como a casa dos artistas, dos humoristas e tal. Eu já havia isso, já tinha essa ideia que aqui... Lá eles são brincalhões, né? São felizes, isso, né? Nesse sentido. Isso, eu já enxergava aqui, essa região do Nordeste, como esse povo que de fato as pessoas costumam dizer que o cearense ele é diferenciado, né? Rapaz, eu tenho uma empresa no Maranhão e em outros lugares, né? Muitas vezes eu chego para visitar um Ipaba. Eita, rapaz, chegou um cearense aqui. Todo cearense é humorista e ganhador de dinheiro. Vão dominar o pedaço. Pra você ver. É marcante na cabeça deles, né? Eu já vi pessoas dizer assim, eu cheguei em tal lugar, quando eu falo que é cearense, já pede para me contar piada. Humorista. Acho que todo mundo é. E na Beira-Mar, hoje nem tem mais. Até alguns vezes saíram, tal, outros enricaram, desistiram. Mas sempre teve aqueles humoristas, alguns artistas de rua. Do Laitinho, né? O pessoal que faz humor lá. Isso. Aí, um abraço, Laitinho. Me conhece muito Laitinho também, né? Então, assim, eu percebi que era um cenário que estava favorável a esse modelo de trabalho meu. Não ia pegar mal. Isso, porque ia agregar, eu não vou para a porta da igreja fazer o que eu faço. Não. Né? Um ambiente diferente, totalmente diferente. Tem um duplo sentido, sim, né? As brincadeiras e tal. Então a gente tem que saber o ambiente. Então o ambiente favorece. E aí, eu fiquei até com muito receio, porque eu tive medo também. Como é que vai ser a aceitação? Porque a primeira tiragem, aquelas plaquinhas, as primeiras tiragens, algumas plaquinhas, me custou R$500. Eu falei, R$500, quanto é que arriscar? Vai que eu jogo fora esses R$500. Mas, para a gente não perder a cronologia da nossa conversa aqui, tá bom? A pergunta que eu fiz foi os desafios, você falou. Sim. A família, sim. Às vezes os amigos. Pessoas próximas.
você calculou bem o custo, testou muita coisa e continua Sim. testando. Sim, Com certeza lógico. que não para. Lógico. E também antes disso, aquela coragem que você disse que passou 4 meses para dar o pontapé inicial, lembra? Para começar, assim. Agora vamos para a parte, você chegou na parte também crucial, que é você criar o personagem e se fantasiar, né? Sim. Do doutor Dindim. Inclusive, a minha permissão para trabalhar na beira-mar da prefeitura, é permissão como, não vendedor ambulante, artista de rua. Artista de rua, muito bem. A prefeitura reconheceu o meu trabalho como artista de rua. Enquadrou você como nessa artista. categoria, Isso, né? Pronto. Aí é que tem que ter coragem mesmo. É ou não é? Exato, com certeza. A coragem ainda é maior. A pergunta é, qual foi o dia 1? Qual foi o primeiro dia que tu foi desse jeito ou foi se construindo? Eu fui me construindo. Primeiro eu pensei em vários personagens, rei do Dindim, sei lá. Aí inclusive o doutor ia ser doutor de paletó e gravata. Igual eu já tinha visto no sinal, pessoas vendendo água. Só que aí ia ser doutor Dindim da riqueza, que já tinha definido o nome. Aí eu falei, vou usar o paletó, porém vou usar uma espécie de colete por cima, representando o ouro, a cor amarela, que é doutor Dindim da riqueza. E aí eu não achava para comprar pronto de jeito nenhum, procurei, até achei um alfaiate que fazia, que ele me cobrou R$300 para fazer um. Xi, 300, 2 dá 600. Conjunto ia sair quase R$3.000. Falei, vai ficar muito caro, vou ter que renovar sempre. Aí veio o ensaio, peraí, doutor, médico, é mais conhecido, é mais percebido, mais notório, um médico, com roupa branca, estetoscópio, do que um paletó e gravata. Porque pode ser um empresário, pode ser um garçom, né? Tá de paletó e gravata. Um advogado. Advogado. Porque a minha ideia era essa, doutor, advogado, juiz, né? De paletó e gravata. E o branco era mais fácil de encontrar e mais barato. Tá aí, é esse que eu vou usar. Comprei um estetoscópio, comecei a usar touca igual aqui, né? O branco chama atenção, transmite aquilo que a gente tem, o cuidado da limpeza, da higiene e tal. Bem. Porque tem muito, desculpa a expressão, mas tem muito vendedor que, desculpa, é desleixado. Né, vende produto alimentício e a cara dele, você já não compra o produto dele. Então eu queria passar isso também, essa segurança alimentar. E outra, você está comprando ali para sua esposa, para sua namorada, principalmente para o seu filho, tem Sim. que ter todo esse cuidado. E não é todo mundo que compra coisa na rua não, tá? Não é assim não, eu já vendi para várias pessoas e dizem assim, eu não compro coisa na rua, claro. Eu só estou comprando de você porque eu vi que você é limpo. Eu uso isso direto. Sim. Direto. Então, não basta você apenas ter o capricho da produção, da higiene em casa, do cuidado de lavar as mãos e tal. Né? Não basta isso, você precisa ser e parecer. Porque não adianta eu ser lá em casa cuidadoso na produção, minha esposa colocar touca para cuidar com cabelo, porque cabelo é bicho danado, com qualquer coisa ele vai em qualquer lugar, né? Cai num prato, num restaurante, você tendo cuidado. Não basta você ter o cuidado, você precisa parecer para o seu cliente que você tem esse cuidado. Porque o cliente não sabe, ele está na dúvida. Mas você precisa parecer também. Tem que ser e parecer na hora de estar ali vendendo, né? E aí a ideia veio justamente essa. Inclusive, olha que coisa louca. Quando eu já estava acompanhando algumas pessoas que falavam sobre mentalidade humana, né? E aí eu pensei comigo, vai que um dia eu apareço até na televisão com esse figurino. Tu acredita ou não? O que eu mentalizei 2 meses depois, eu estava aparecendo na TV Jagadeiro. 2 meses depois de eu criar o figurino, que na época chamava Tribuna do Ceará, ainda o nome, que é o Todo Mundo Ama antes, né? Chamava Tribuna do Ceará. E aí pela primeira vez eu apareci na televisão. Isso, aí que ano? Tu lembra que tu iniciou isso? Com o figurino, eu comecei já em 2019, eu comecei a vender din-din em 2018, eu demorei 1 ano quase para criar o figurino. Depois de um bom tempo que eu estava trabalhando, que eu fui criar o figurino, não foi assim... começando e criando, não. Eu comecei muito tempo trabalhando, vendendo din-din, vendendo na raça mesmo, depois que fui criar o figurino. Depois que criou andava o com a caixinha na mão, sim. Aí toda a ferramenta que eu acrescentava, as vendas iam aumentando. Incrível que pareça. As plaquinhas de R$500 lá que eu tava com medo de não dar certo, elas se pagaram no primeiro dia. Entendeu? Então foi desse jeito. Primeiro eu tava com a caixinha na mão, aí eu passei a usar um carrinho, tipo aquele carrinho de feira, de mão, simples. Aí peguei outro carrinho depois, tipo aquele supermercado, maiorzinho, que eu me adaptei. Aí depois que eu fui comprar esse outro que inclusive cabe mais placas
ao redor dele, mais plaquinhas. Que antes eu usava só 4 plaquinhas, 2 aqui na frente e uma de cada lado aqui. Aí eu falei, não, preciso colocar mais placas expostas. Aí preciso comprar um outro carrinho, arrumar outro carrinho, fazer outro para deixar mais plaquinha. Porque, incrível que pareça, cada placa daquela ali foi pensado estrategicamente, a frase, o tamanho, a cor, tudo foi bem pensado. Na hora de fazer, eu fui lá junto, cara, não, puxa isso aqui, coloca mais espaço aqui, aumenta essa letra. Foi tudo pensado, entendeu? E deu resultado. Porque aquelas placas, cada pessoa se conecta com uma frase daquela. Entendeu? Para ele chegar em mim até comprar, primeiro ele se conecta com uma frase. O sorriso dele faz ele comprar. E aí, as pessoas que não entendem de venda, talvez não percebam isso. Mas quando você arranca o sorriso da pessoa, ela fofa o bolso. É isso mesmo. E outra coisa que eu percebo que a gente tem que botar E acontece natural. Acontece natural. E o que a gente tem que botar aqui na mesa, e que é genérico, serve para todo o negócio. Se de repente tá parado, tá morninho ali às vezes, ou até caindo. Quem tem que se movimentar e criar é você. Pronto. É você que tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer. Te movimenta. Tu vai esperar morrer na praia. Correu até aqui e vai esperar. Sim, eu lembro acabar com tudo, não pode. Eu lembro de um treinamento que eu tive na época, quando eu era vendedor no comércio, que eu nunca me esqueci. Que o treinador falou assim, a postura do empresário e do vendedor derrotado. Tá complicado, tá difícil, tá caindo a venda, ao invés dele levantar, fazer acontecer, mexer, mudar o layout da vitrine e tal, e agitar, fazer a coisa acontecer, dele fazer a energia acontecer, ele energizar o cliente e fazer o cliente comprar com a energia dele, o que ele faz? Ele vai na porta do vizinho no final da tarde, e aí, vizinho, como é que tá hoje pra você? E aí, não sei o quê. Na verdade, o que ele quer? Ele quer um consolo para o coração dele, para a derrota dele. Ele quer ouvir o quê? Tá ruim, tá tão fraco hoje, né? Muito bom, cara. Muito boa essa sua colocação. Muito boa. Isso acontece nos dias de hoje, sempre. E como tá hoje? Como foi pra você? Ai, vixe, cara, tu é doido, tá ruim demais. Aí pronto. Já se conecta ali com a tristeza. Pronto. Ou seja, é a crise, é o governo, é o mundo, não é culpa minha. Ele quer abster da responsabilidade dele de fazer acontecer. Ele quer um conforto, uma palavra, massagear a derrota dele, o pensamento de derrota dele. No meu livro aqui tem a primeira folha, que eu vou já lhe presentear com o meu livro, tá? Obrigado, opa! A Era das Empresas Enxutas e Lucrativas, né? O primeiro animal, eu botei 3 animais, eu botei uma águia. Né? E a palavra foco. Primeiro que, olha, tu tem que ter muito cuidado com quem tu se relaciona. Esse tipo de gente aí, cara, que vai te botar pra baixo, não agrega, né? Então, olha a diferença de chegar um cara pra te ajudar. Rapaz, legal, bicho, tu é doido, interessante. Aprendi muito com você. Vou botar em prática os 3 P's aqui, que eu até, de repente... Porque as pessoas acham que o básico não tem que ser dito. Tem que ser dito. Isso tem que ser relembrado. Sim, inclusive, assim, até em alguns cursos sobre comunicação, algo que é muito importante das empresas, a comunicação, que às vezes ela é muito falha, você fala uma coisa e lá aquela história do telefone sem fio, né? O cara é totalmente diferente, né? Tem que ser muito claro. Muito claro. Né? Aquilo que parece ser comum tem que ser dito. Tem que ser esclarecido. Ó, nós falamos aquilo lá, mas repetindo. Vai ser assim, assim, assado. Você entendeu? Repete aí. Você passa uma tarefa para um subordinado. Quando você fala, você entendeu? Entendi. Repete para mim. Pronto. Então, a pessoa que você se relaciona, você tem que transmitir coisa boa e tem que absorver coisa boa. O cara vai... Já pensou... Eu particularmente só ia uma vez conversar com esse cara aí que tu disse, não, o mercado tá ruim, não, o presidente não sei o quê, não. Ele já começa logo dizendo não, viu? Sim. Não, rapaz. Então corta isso da tua vida e procura pessoas que agreguem valor, pessoas que te levem a outro patamar. Ou não? Com certeza, amigo. Aquela velha frase que todos nós conhecemos, que nós somos a média das 5 pessoas com qual nós convivemos, eu nunca tinha entendido. Eu ouço essa frase há muitos anos, mas há pouco tempo para cá que eu fui perceber a profundidade da realidade que é isso. Cara, isso é muito profundo, meu amigo.
Se você está no meio de empresários, não tem como você não virar um. Se você está no meio de milionários, né? Se você está na mesa de boteco tomando cachaça com outro, você não tem Mesmo como. jeito, você Vai ser arrastado, meu amigo. Não tem como. Não tem Se como. você está no meio de pessoas fracassadas, reclamando, tem gente, cara, que acorda o dia, ao invés de falar, obrigado, meu Deus, abrir meus olhos, agradecer a Deus, sabe, fazer a gratidão fluir na veia dela, ela já começa a reclamar o dia. Você vai se tornar um reclamando da vida, arrumar desculpa, ela nunca assume a responsabilidade, é sempre culpando o outro, o próximo, a situação, que não sou eu. O pai, a mãe, o irmão. Ela depara com o problema, ela não quer resolver o problema, ela quer procurar o culpado. É o tipo de pessoa que não vai pra frente, meu amigo. Não vai pra frente. E essa plaquinha aí? Essa outra? Olha, isso aqui é minha história de vida, como eu comecei, foi o que me levou trazer até aqui. Carteira, né? Com quem você trabalhava? Carteira assinada, né? Isso aqui é assinada para o propósito que eu queria. Agora eu entendi. Assim, Nada. nada. Para o propósito que eu queria, que era ganhar dinheiro. Essa é boa, essa eu não tinha percebido não. Vou anotar aqui, viu? Percebido, não? Não. É porque tem aquela que é assim, ó. Ó, pessoal, a gente não tá dizendo pra você largar, não. Tudo é um processo. Sim. Tem que ter esse cuidado com essa comunicação aqui. Exatamente, por isso que eu tô dizendo. Calma. A carteira assinada, eu estava usando essa ferramenta para mim crescer, ser um empresário, sabe? Eu queria isso, só que... Para os teus objetivos, dele, viu? Calma, porque senão tem que ter a responsabilidade. Exatamente. Aqui. Não, daqui a pouco o cara na mesma hora, não volto mais, não quero. Sim, não é assim não, muita assim, responsabilidade. Não. Calma. Assinada para o meu... Assinada, né? Nada para aquele propósito que eu queria, porque eu queria crescer, desenvolver, me tornar uma pessoa que fosse até citada como exemplo, ajudar as pessoas. Referência. Né? É claro que a minha vida como gerente de loja, eu conseguia pagar os boletos. Só que eu tinha um outro propósito, só que eu achava que eu ia chegar, digamos, a um propósito nessa condição da CLT. Só que nada daquilo eu ia conseguir se eu continuasse lá. Porque a minha limitação era de acordo com o que a empresa, né, colocasse o limite. Pronto. O limite que a empresa te dava era aquele. Exatamente. Então, assinada para aquele meu propósito de vida. Porém, é algo que eu tenho muito a agradecer a todas as empresas que eu trabalhei. Aprendi muito. Né? E uma coisa que eu tenho a dizer para você aqui, que é, de fato, mais uma senha para você, que o dia que você trabalhar de carteira assinada na CLT, saiba que você não está trabalhando para o João, para a Dona Maria, para a empresa A e B. Você está trabalhando para você, para a sua família, para o seu filho, para o seu cônjuge. Porque o dia que você recebe o seu salário, você não pega lá o seu salário, o seu dinheirinho, tá aqui meu patrão, Dona Maria, João, tá aqui, eu trabalho para você, então vim trazer o dinheiro de volta para você aqui. Você não faz isso. Você trabalha para manter o seu lar, para você, a sua dignidade. Então, saiba que isso aqui, CLT, é algo que você tem que ter como ferramenta para você crescer, para você aprender. E eu vou até dizer, para você que pensa diferente, que você acha de repente que a empresa não merece o seu melhor. Eu sei que tem empresas e empresas. Tem empresa que talvez não merece um profissional de alto gabarito como você. Mas você tem que fazer não por a empresa merecer, porque você merece aquela oportunidade, você merece estar ali para aprender e para você se desenvolver, e logo, logo você vai ter outros degraus que você vai alcançar. Porque se você, de fato, porque tem empresa que talvez você acha que não merece, tá? Aproveita para você aprender. Não para você dar o seu pior nessa empresa que você julga que ela não merece o seu melhor. Né? Você sempre tem que ter a mentalidade de você trabalhando para você. Não é aquela não é o meu serviço, não é a minha obrigação. Eu sou pago para fazer isso. Não, 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 não. Toda empresa tem que ser um cara multitarefa. Se você for assim, com essa mentalidade... Não. Eu só faço isso aqui, meu irmão. Não me bote pra fazer outra coisa, não, que eu não quero nem posso e tem gente que é assim. Isso. Tem gente que é assim. No meu livro também eu falo isso, que eu chamo de equipe 360 graus. Tenha uma equipe 360 graus. O cara até nem faz, porque ele tem as obrigações dele aqui, mas ele entende que se precisar ele vai lá e faz. Pronto, exatamente. É esse tipo de pessoa que falta no mercado. E que é muito valorizado hoje. Sim. Eu diria assim que hoje o mercado, Ítalo,
ele é tão favorável que até as pessoas que fazem aquilo que são pagas para fazer, elas são aplaudidas muitas vezes. Porque, infelizmente, desculpa a expressão aqui, mas é tanta bola murcha que existe hoje dentro das empresas que eles não vão crescer nunca. Eu já aconteceu comigo. Na verdade, o que ele quis dizer é que hoje o normal já é extraordinário. Isso. O cara já só faz o feijãozinho com arroz. Isso, o cara que não chega atrasado, que não fica enchendo de atestado, que faz aquilo que é pago para fazer, ele já é destaque. Porque, infelizmente, no mercado hoje está assim, ó, cheio de bola murcha. Aquele que ele busca um trabalho, não para o desenvolvimento dele, mas só para receber salário. E aí não dá, meu amigo. Não vai para frente. Não dá. Aí alguém que pensa fora da caixa, que vai um pouquinho além, muito fácil ele é promovido. Muito fácil. A concorrência é menor, né? Exatamente, meu amigo. Só dá ele. Porque quem faz além do que aquilo que é pago para fazer, ele é percebido no meio de um monte de bola murcha, que não faz nada, não faz nem aquilo que é pago para fazer, nem a obrigação. É verdade. Entendeu? Ele se destaca muito fácil. Essa sua fala também me fez perceber uma habilidade sua muito boa, Valmir, de perceber outra palavra que compartilho com você, tá? E com as pessoas que estão nos assistindo. É que muitos falam, né? Pegando o teu gancho. Porque eu quero ter o meu negócio para acordar 10 horas da manhã. Eu quero ter um negócio para viajar 2 vezes por ano, 30 dias. Pensou? Eu quero ter um negócio para comprar minha casa, meu carro dos sonhos. Ou seja, ele acha que o negócio vai dar aquilo para ele. Mas ninguém para olhar, que aqui no meu livro eu coloco também o significado da palavra negócio. Que é negar, pegando teu gancho, viu? Negar o ócio. Negar ficar parado. Negar já tinha escutado essa? Não. Negar o ócio. Não, vou botar um negócio para dormir até meio-dia. É o contrário. O nome já está dizendo negar o ócio. Negar ficar ocioso, parado. Tem que... Olha, isso que ele acabou de colocar é mais uma senha. Pega a senha, tá? Que ele falou aí, vou complementar. É algo que vai te dar, sim, sombra e água fresca, só que demora, meu irmão. Não é assim, não. E, na verdade, assim, a gente pode até usufruir disso. Mas isso aí, você tem a escolha. Não é que você vai fazer isso a vida toda. Você vai ter a liberdade de ter um conforto um dia. Meu amigo, para mim largar meu emprego, que eu tinha lá de carteira assinada, que era 1/3 que eu tava fazendo, eu tive que dar um duro danado, cara. Foi depois de 4 meses, eu tava trabalhando feito louco, tá? Feito louco. Sábado, domingo, feriado, eu não folgava um dia. Depois de 4 meses. É aquela história, a escala, né? 7 por 24 por 360. Pronto. Ixi, eu tava saindo, fazendo o suor sair daqui da minha pele, ó, dando o meu melhor. Sabe, eu ia... Tu entendeu essa? 7, que são 7 dias, 24 horas por 365 dias do ano. Pronto, isso aí. Exatamente. Tu entendeu agora, né? Sim, perfeitamente. Eu tava nessa jornada. Sabe, tinha dia que eu chegava em casa, tipo domingo, eu chegava no final da tarde em casa, porque eu saía tipo antes do meio-dia, que eu ia vender lá no Sol Quente, na areia, tá? Eu trabalhei sábado até meio-dia, ia à noite para Beira-Mar, domingo eu ia durante o dia e voltava à noite de novo. E tem dia que eu chegava em casa no final do dia à tarde, que eu tava na areia, o meu corpo falava assim, Valmir, para. Eu confesso pra você, se eu sentasse, encostasse, com 30 segundos eu tava dormindo. Tão cansado que eu tava. E aí, olha, vinha o quê? A mente forte. Olha, é tanta senha que você tem que pegar essa pra você. A sua mentalidade tem que ser tão forte, tão decidido, porque a sua mente tem que carregar o seu corpo. Porque quando o seu corpo estiver padecendo como o meu estava, a sua mente tem que carregar seu corpo. Aí eu pensava comigo, o que eu mandava pra minha mente? Porque eu tava cansado mesmo, sabe? Eu queria, de todo jeito, ficar em casa. E aí eu mandava pra minha mente, Valmir, você trabalhou de empregado, você era gerente de loja, você trabalhava 16 horas por dia, você chegou a ficar com 4 férias vencidas, Valmir, né? Porque você era gerente de loja. E não era pra você dava o seu melhor naquela época, como empregado. Não era porque a empresa merecia, não, porque você queria dar o seu melhor, Valmir. E você fazia um sacrifício tremendo, Valmir. Você trabalhava com fome, Natal, feriado, a loja fechava meia-noite no shopping, Valmir, você estava trabalhando. Aí eu mandava essa mensagem pra minha mente.
para o corpo, né? Que tava querendo, bora, Valmir. Aí eu levantava, bora, vai, Valmir, cansado, eu ia. E o resultado vinha. E aquilo me recompensava. Com a minha equipe, né, quando a gente está com um desafio desses, eu digo, não existe glória sem essa luta que nós estamos vivendo agora. Eu sempre falo assim, a gente se motiva de novo. Sim. Tem que ter alguma coisa assim que nos fortaleça mentalmente para a gente arrastar o corpo, de fato. Sim. Muito bem. Hoje, eu decido o dia que eu quero folgar, se eu folgo um dia na semana, se eu folgo dois. Geralmente eu folgo só um dia, porque eu tenho um dia todo para ficar com a minha filha, acompanhando a minha esposa em casa e tal, né? Então eu sou bem presente na família. Mas aí eu escolho quantos dias eu quero folgar. O dia hoje, se eu estiver cansado desse tipo, eu já não faço questão de descansar. Né? Porque hoje eu tô mais tranquilo. Eu fiz uma reserva financeira. Demorou quanto tempo para chegar nesse nível assim, Valmir? Do início até agora? Já faz quanto tempo? Já tem 6 anos. 6 anos. 6 anos. Né? Cara, eu vendia dinheiro por R$2 na Beira-Mar, quando eu comecei. Aí eu fui aumentando um pouco, aumentando gradativamente e tal, aumentando o valor, mudando o produto, né? Acrescentando as ferramentas. E aí eu percebi, assim, na Beira-Mar, tem gente que às vezes até acha caradinha, porque é acostumado a comprar dinheiro que é de R$1, que é só o kisuke, né? Mas assim, as pessoas compram, não é valor caro, mas pra gente que tá acostumado a comprar aquele água com açúcar, de R$1, R$2, de repente na periferia, pode até achar caro, né? Mas assim, as pessoas não reclamam, é um preço de mercado, não é caro. Né? E as pessoas, como eu disse para você, elas não compram o din-din, né, na maioria, elas compram o todo, né? Elas entendem, se eu comprar, digamos, R$10, elas pagam freeze da vida do mesmo jeito. Tranquilo. Entendeu? Então, assim, hoje, eu vivo uma vida simples ainda, é um segredo da vida, porque, tipo, eu poderia, com pouco tempo, ter comprado, sei lá, um carro zero, tal, para se exibir, comprar o iPhone mais... Até hoje eu não uso iPhone, entendeu? Porque eu entendo que o mais barato me satisfaz a necessidade. Não é que eu não devo comprar. Se esse iPhone é uma necessidade hoje, por exemplo, eu falei para você sobre a questão do infoproduto, né? Se eu preciso de um aparelho melhor, como ferramenta de trabalho, beleza. Né? Mas assim, eu não preciso alimentar o meu ego, eu não tenho isso. Tá um erro dos pequenos empreendedores. Muitos deles, ao invés de injetar na estrutura do seu negócio, que vai trazer mais dinheiro, o que ele faz? Né? Todo grande negócio tem que ter um CPF forte mentalmente. Porque se você começa a ganhar dinheiro, começa a investir no seu CPF, que é comprar celular caro, para se aparecer, trocar de carro, você não está podendo ainda, você pega lá o dinheirinho que você fez, deu entrada num carro para se aparecer e ficar pagando parcela, e o seu negócio pobre, meu amigo, você está fadado ao fracasso. Com certeza. Até hoje, eu tenho uma ideia. Hoje eu moro num apartamento que eu estou procurando um local mais confortável, mas eu moro num local apertado, que para mim ainda eu quero algo melhor. Né? A minha esposa não sabe nem quer aprender a dirigir. Aí hoje, com a facilidade que a gente tem de locomoção, eu não comprei carro para mim. Eu estou até hoje andando de moto. Mas sabe o que é que eu digo? Carro é um artigo de alto luxo. Com essa percepção. Alto luxo, cara, porque se você botar na ponta do lápis, além do combustível, do imposto que é pago por seguro, tudo. Além do seguro. Manutenção, os juros que você, quando você parcela ele, você paga outro carro. Sim. Então é artigo de extremo luxo. Sim, você paga no mínimo o dobro. Então, para deixar na garagem parado. Mas todas essas habilidades aí de custo, eu percebo que além da sua experiência e vivência, Valmir, é muito também do que você estudou, do que você vivenciou. Exatamente. Faz toda a diferença, né? É um todo. Porque o cara que não tem essa preparação que você teve, ele erra na prática. Sim. Demora muito mais. Sim, e sem contar que ele costuma desistir muito fácil. Ele não aprende, né, com um erro. Ele prefere desistir e dizer que não dá certo. Esse negócio de trabalhar por conta aí, fazer tal coisa, isso não dá certo não, esse é só migué. Não dá certo para você que já desistiu, já entrou com um pensamento, vou tentar, né? Vamos ver o que vai dar. Não vai dar certo, amigo. O negócio é você que tem que fazer dar certo. Você que tem que fazer dar certo. E já entram muito com essa mentalidade que você falou, que é sombra e água fresca. Eu já cansei de ouvir pessoas ali onde eu trabalho, por isso que eu gosto de trabalhar por conta própria. Eu ganhei
R$500 ontem, vendi 400 ontem, hoje eu vendi 700. Por isso que eu queria fazer o que eu faço hoje. Trabalhei 3 dias na semana. Pronto, a semana agora eu tô livre. Agora só na outra semana. Trabalhei 3 dias, já tenho dinheiro pro meu sustento, já comprei o que eu precisava lá para cumprir de casa, tal, não sei o quê. Cara, se o negócio tá bom, aí que você tem que dar o seu melhor. Você tem que fazer a reserva de emergência, você tem que planejar, se preparar para o futuro. Muito bem, muito bem. Você entende? Sim, demais. Por exemplo, eu sei... Essa é a mentalidade. Olha, e fica tranquilo, se de repente você está no seu tempo aí e acha que você ainda não tem isso aí, isso é uma habilidade que você vai desenvolvendo. Pronto, né? Exatamente. Fica tranquilo, viu? Isso aí eu, de repente, não nasci com as habilidades que eu tenho e ele também, tenho certeza que não. Permita aprender. Aprenda, se der a oportunidade, devagarinho. Aí quando tu menos percebe, opa, eu tô indo trabalhar com satisfação, opa, eu tô indo trabalhar todos os dias, mesmo tendo bons resultados, eu tô indo trabalhar todo dia, né? Isso é a disciplina de querer vencer. A grande diferença, todo tipo de negócio, se não tiver disciplina, meu amigo, já era. Porque esse é uma das pessoas. Eu sempre tive essa mentalidade comigo. Eu estou trabalhando para mim, mas eu tenho que ter a disciplina como se eu estivesse trabalhando de empregado. Quantas vezes eu fui trabalhar de empregado doente, que não estava bem, e eu fui me arrastando mesmo assim, e fui. Com certeza. Entendeu? Porque agora, para mim, eu não vou dar o meu melhor, que é o meu negócio. Não é que você não tem que fazer para os outros que você trabalha de empregado, você tem que dar o seu melhor também. Valmir, existe assim, quais os seus planos, além do que você já faz? Eu ia fazer umas perguntas aqui, o desafio de trabalhar como ambulante, porque é na rua, é exposto. Sim. Acho que não vem ao caso. Tem alguma coisa que você queira pontuar sobre isso? Eu sei que todo trabalho é digno, porque eu, na verdade, se alguém tivesse dito pra mim há 20 anos atrás, na época que eu trabalhava em loja... Não, eu digo é o perigo mesmo, de assalto. Ah, tá. Não, bota isso não. Ali na Beira-Mar eu me sinto seguro, que é uma região... Né? Sim, não, essa questão aí não. Eu falo porque às vezes a pessoa pode botar isso como obstáculo. Quem tá nos assistindo, aqui a minha cidade é muito perigosa. Rapaz, Fortaleza não é perigoso também pra caramba, né? Sim, a cidade toda, né? Acho que todo o Brasil, né? Meu amigo, se eu for olhar o que existe de risco lá fora... Mas você concorda que pessoas podem botar isso como... Objeções para não... Para o fracasso dela. Eu ia pontuar isso aqui, né? Se você quiser falar alguma coisa sobre isso. Não, assim, porque às vezes tem pessoas que querem entender e enxergar um cenário perfeito. Não tem. Não tem, isso não existe. Meu amigo, tudo na vida tem um risco. Inclusive no mundo dos negócios, isso é muito natural, é diário, todos os dias. Todo negócio tem risco. Agora, se você não correr risco nenhum, meu amigo, você vai ficar dentro de casa fazendo o quê? Passando fome? Assistindo desgraça na televisão? Né? Apodrecendo a sua mente? Apodrecendo a mente. Eu, há muitos anos, eu não assisto televisão. Porque, assim, eu assisto aquilo que me convém. Eu vou pro YouTube assistir coisas que me alimentam e tem relação com o meu negócio, com a minha mente, com pessoas que falam a mesma linguagem que eu. Você entende? Sim. Eu não fico perdendo tempo dentro de casa assistindo coisa que não presta, não. Entendeu? As distrações que não te levam a lugar nenhum. Pois é, então respondendo a minha pergunta, perigo e dificuldade sempre vão existir. Sim, com certeza. Não existe perfeição. Não. Segurança extrema. Perigo, sério. Ora, dentro de shopping o pessoal né, não é? assalta e faz. Sim. Eu, por exemplo, já sofri acidente, já caí de moto umas 3 vezes indo trabalhar, né? Molhado, você frear, alguém frear bruscamente na sua frente e tal, você não conseguir evitar algumas coisas, isso acontece. Né? Graças a Deus eu nunca fui assaltado, tipo em trajeto de trabalho, indo e voltando, nem nada no outro aviso. Mas isso tá possível acontecer. Né? E você tem que encarar a vida como ela é. É muito de como você lida e dribla os obstáculos. Exatamente, né? Exatamente. Meu irmão, estamos num momento da nossa conversa que eu queria lhe presentear. Tá bom? Olha! Isso aqui é para você levar lá para sua casa, pro seu escritório. Mesmo? Olha aí, rapaz, que caneta maravilhosa. Pode abrir. Posso abrir? Pode. Pra você tomar um café lá e lembrar. Se você estiver lá pensando assim nas ideias, assim, ó. Uma caneca maravilhosa. Pai, lembrando aqui da conversa que eu tive com meu amigo Ito lá no Giro de Negócios. Rapaz, que coisa maravilhosa. Vai ser inesquecível, com certeza. Aqui também um
planner, né? Que é uma agenda, um planner para você desenhar. Olha que coisa boa, olha aí, ó. Foi justamente uma agenda dessa que eu comecei a fazer as minhas anotações de finanças. Que bom. Foi justamente. Além disso, Uma agenda da capa preta dessa aqui. você desenhar ideias, boas ideias aí que eu tenho certeza que possam surgir aí para aumentar mais ainda as suas vendas. Eu profetizo isso aí Amém. para você. Recebo, em nome de Jesus. E também, meu amigo, quero presentear você. Vou pegar aqui um novinho. Já vou fazer uma dedicatória para você. Um exemplar do meu livro, que é a Era das Empresas Enxutas e Lucrativas. Muito bom, muito bom. Um livro aí Obrigado, olha aí, Cleide. Maravilhosa, velho. Isso aqui não é só uma frase, isso aqui é muita realidade. Claro. Não é só a capa de um livro. Se você perceber, a gente se perde. Se você não tiver o controle, você se perde com as despesas. O que é que adianta tu ganhar 1 milhão? Gastar 2. Não, e o pior, não é nem só isso. É aquela energia, aqueles compromissos e o faturamento de 1 milhão e gastando de custo 999. Pronto. O que é que tu fez da tua vida? Faturamento grande e rentabilidade. Enquanto, vai para complementar, enquanto tem empresas pequenas, que às vezes você até recrimina aquela atividade da pessoa, não, eu não vou fazer isso. O cara tá ganhando 300 e tá faturando 200 ali, líquido para ele. Tu entendeu aí? Sim, ó, meu caso, por exemplo, um negócio simples, que é algo que eu não queria, eu tinha medo, tinha vergonha. O din-din é algo simples, incomum, é um produto improvável, trabalho no horário improvável, né? O horário que eu trabalho também é um desafio. Tudo é fora do padrão. Tudo fora do padrão. Hoje, meus últimos 12 meses, o meu pior rendimento líquido foi o dobro do que eu ganhava anos atrás como gerente de loja, tá? O dobro, pior. O dobro, do pior, tá? Foi o dobro do meu pior mês. Então, assim, isso que você falou aí é algo que eu trabalhei muito. Na essa sua questão mente, da margem, sim. Essa questão de saber... sim, na prática isso, financeira, né? Trabalhar com a margem é legal. Pois é, porque tu entende, você entendeu? Sim. Você entendeu o que eu quis dizer? Tem gente que tem uma empresa que o valor agregado é alto, ele vende muito, mas a despesa é A altíssima. operação dela é... A operação mata o negócio. Sim. Enquanto de repente você tem uma empresa enxuta e que de repente é fora do padrão até, mas a margem é altíssima. Quer dizer que tu tem empresa para dizer que é empresário ou tu tem empresa para ter lucro? Pronto. A empresa para dar é lucro. Faz sentido ou não? Por isso que eu parei, inclusive, de trabalhar na produção que a gente produzia para revenda também. E aí aquilo, a margem era muito pequena. Era bom, era, mas assim, eu entendi que chegou um momento que a minha renda estava melhorando, eu estava aumentando o preço, né, do meu produto, o cliente não estava sentindo aquele impacto, a venda não diminuiu, e eu falei, para aí, a gente está trabalhando muito para produzir com a margem muito pequena, eu vou parar com isso, estava cansando a minha esposa, que estava na produção, vou parar com isso, vamos trabalhar light. Porque dá muito mais Isso. rentabilidade a gente vendendo aqui, produzindo só. Fazendo pronto. pouco só para mim, a gente vive mais tranquilo e eu tenho uma margem muito maior. Parabéns, é isso A mesmo. operação foi enxugada. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro de Negócios. Você que está aqui conosco. Mais uma vez, vou deixar os links para você conhecer as redes sociais do Dr. Dindim da Riqueza. Está aqui, doutor Dindim da Riqueza. Parabéns pela coragem. Obrigado. Parabéns obrigado. por superar todos os desafios. Eu fico muito feliz, de verdade, em conhecer você. Obrigado, Espero que a gratidão. gente possa ter uma relação de amizade, que eu possa, de repente, convidar você para participar de algum evento como motivação aí para as pessoas, tá bom? Show, maravilha. E como eu disse, aqui embaixo tem o Instagram dele. Eu tenho certeza que ele vai estar de coração aberto aí para bater um papo com você. Quem quiser. E tudo isso aqui, Valmir, mais uma vez, é feito com muito carinho. Espero que a gente possa motivar e inspirar muito mais pessoas. Com certeza. E agora eu deixo para você dar aí uma injeção de ânimo e suas palavras finais aí. Em primeiro lugar, Ítalo, eu quero dizer assim, eu fico muito feliz, muito gratificado mesmo, gratidão enorme, tá tendo essa oportunidade aqui, de conectar com você e com quantas pessoas a mais, né? Que não é só aqui. Para mim já foi assim, motivo de muita gratidão poder conhecer você, a sua história, o seu propósito aqui.
né, de trazer pessoas aqui. Eu fico muito feliz de ter recebido esse convite, você entender que a minha história de vida, de alguma maneira, passou a ser interessante para você mostrar para outras pessoas. Eu já tinha participado de outros podcasts, né? Hora ou outra, alguém me convida para contar história, para fazer live, né? Até também alguns programas de televisão, vários me convidam para mostrar a minha forma diferente de trabalhar. Então, a minha gratidão é, sabe, infinita por isso. É muito grato mesmo. Esse, né, feedback que a gente tem aqui da sua pessoa, para mim, tão positivo, não tem dinheiro que paga, né? Esse verdadeiramente é o nosso melhor salário, né? Claro. Isso para mim, meu amigo. Muito obrigado mesmo, cara. Gratidão. Apesar de eu ser uma pessoa simples, fazer uma coisa simples, mas de alguma maneira tem uma história por trás e que serve para levar um despertar para as pessoas. Porque eu digo assim que eu sempre fui uma pessoa assim, só que algum momento da minha vida eu estava adormecido. Precisou acontecer isso comigo, de eu vir para cá, de eu ganhar muito pouco para me despertar o gigante que existe dentro de mim. Eu, por exemplo, pretendo trabalhar também colocando ovos em outras cestas, trabalhar como palestrante. Eu já dei palestra, já fui convidado para dar palestras, não remuneradas, né? Inclusive fui convidado, dessa primeira vez que eu fui convidado para dar palestra em auditório. Eu fiquei muito feliz que a pessoa, a hora que finalizou o nosso bate-papo lá, ela subiu no palco e falou, não, vem cá, já subi aqui, porque eu já quero intimar você para ir palestrar lá em Teresina para nós. Pronto, com certeza. E aqui eu falei, peraí, será que minha primeira palestra foi tão boa assim, que a pessoa já tá me intimando aqui ao vivo e a cores e meio de todo mundo? Cara, aquilo para mim foi, eu falei, peraí, eu já queria. Eu tenho que me preparar quanto antes possível, porque isso aqui é algo que vai ser mais uma cesta fonte de renda. Deixa eu te que é o que você faz. Deixa eu te dar aqui, ó, no meu segundo livro, que eu já estou desenvolvendo, de empreendedorismo também, em relação ao network, conexões, né? E que na última reunião sobre o projeto do livro, eu acrescentei o cinto do Batman. Aí tu vai pensar, tu aí, né? Como assim cinto do Batman? É uma brincadeira, claro, é até uma forma infantil de dizer, mas que é um personagem que está na nossa vida. O cinto do Batman, quando tá pegando fogo, ele aperta um negócio no cinto e apaga o fogo ali e salva ele. Ele tá caindo de um prédio, ele aperta um botão aqui. Então a gente tem que ter o cinto do Batman nas nossas atividades. Por exemplo, no caso do Ítalo, o podcast é um cinto do Batman. O livro é o cinto do Batman. Lembra das viagens empresariais? Sim. É o cinto do Batman. A empresa que resolve um determinado produto é outro cinto do Batman. Então, pensa no cinto do Batman, o que pode agregar valor para o Valmir. E eu vejo muito, muito futuro realmente nisso. Sabe por quê? O Rick Chester é um exemplo. O David de Camelot é outro exemplo, né, pra gente. Sim. E que de uma forma ou outra, cara, se tu encaixotar esse produto, tem preço. Sim. Tu vende isso. É uma história. É uma história. E altamente lucrativo e rentável. Por quê? Porque é um trabalho que você tá ali para muita gente e que você recebe, dá a tua contribuição e vai embora. Sim. Ainda ganha por isso. Ainda ganha por isso. Parabéns, é um bom negócio. É um negócio enxuto e lucrativo. Exatamente. Pois é. Eu diria assim, que é algo que eu vivi, que eu vivo na prática, que se torna natural, comum, não é algo forçado. E como aconteceu com David de Cameron, com Rick Chester, né? Por que eu não posso ser mais um Rick Chester da vida? Inclusive, eu tenho conexão com ele, tá? Participei de um evento que ele promoveu, com o Rick Chester. Me classifiquei, me tornei até o mais bem pontuado. Que está ainda na gaveta para acontecer. Muito bem. Bom, era isso. Espero que você tenha gostado também. Gratidão eterna contigo. Tá? Obrigado a você que está aqui apreciando o nosso bate-papo. Eu espero que alguma mensagem aqui possa ter levado um despertar para você. A gente colocou aqui alguma senha para você pegar na sua vida, né? Que eu diria assim é senha, porque quando você pega uma coisa de valor e coloca em prática, coloca aquilo ali com uma verdade absoluta, como você até notou a questão dos 3P, é uma verdade absoluta. Isso serve para você eternamente. Sempre será assim. Entendeu? É verdade. Sempre será assim. Então, gratidão
enorme. Gratidão, muito obrigado mesmo a todos vocês. Pois olha, um abraço e até o próximo Show, episódio. show, show! Valeu, tchau. Maravilha. Eu vou te apresentar a Giro Coworking, especialista em endereço fiscal. Nossa sede fica aqui em Fortaleza, no bairro Joaquim Távora, localização privilegiada e estratégica, próxima a vários pontos comerciais e repartições públicas. Aqui no Coworking também realizamos o gerenciamento e recebimento de todas as suas correspondências e encomendas. A contratação do nosso serviço de endereço fiscal é 100% online e zero burocracia. Em até 15 minutos é possível concluir todo o processo e já disponibilizamos toda a documentação que você precisa para abrir e ou atualizar o seu CNPJ. Você empresário que ficou interessado e quer saber mais, clique agora mesmo nesse link abaixo e fale conosco.